golpe está cada vez pior. As mentiras servem pro gado e só. PGR se escondeu, desespero já bateu. Centrão largou a mão e cai o presidente, cai o presidente. Não quero ver milico com minha urna envolvente. Não quero ver milico com minha urna envolvente. Então vai pra lá, nem tente. Vai pra lá, nem tente. Não quero ver milico com minha urna envolvente. Não quero ver milico com minha urna envolvente. Correu. Trililim é o terror, correu. Trililim é o terror, correu. Perdeu, correu, perdeu, correu, perdeu, correu, perdeu, perdeu. Então vai pra lá, nem tente. Vai pra lá, nem tente. Não quero ver milico com minha urna envolvente. Não quero ver milico com minha urna envolvente. Então cai o presidente. Cai o presidente. Não quero ver milico com minha urna envolvente. Não quero ver milico com minha urna envolvente. Correu, trililim é o terror, correu. Trililim é o terror, correu. Perdeu, correu, perdeu, correu, perdeu, correu, perdeu, perdeu. Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 19 de julho de 2022 e está começando mais um Midcast Política no ano mais importante da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional, com muita informação, pistolagem e bom humor no desespero do possível. E hoje aqui comigo temos ela diretamente do clima tropical de Brasília, Ana Raíssa. Tudo bem, Ana? Olá. Tá daquele jeito, né? Também. Daquele jeito Brasil, né, cara? Aquele jeito Brasil de ser. Maravilha. Seguindo a nossa apresentação, temos ela de volta aqui ao Midcast. Vamos ver se ela veio para ficar diretamente do clima semiárido de João Pessoa. Thaís Kisuki. Tudo bem, Thaís? Olá, tudo bem. Tirando o fato de eu estar que nem Juma Marruá, toda pintada feita uma onça, tudo certo. Bela referência. Começamos bem o episódio com referência a Pantanal. Muito bem, Thaís. E fechando o nosso quarteto de hoje, temos ele, o tudão desse podcast, falando diretamente do clima tropical de altitude da Vitorinha, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Cara, daqui a pouco você vai começar a fazer descrição do podcast, como no episódio de hoje, Vitor Souza se junta com Ana Raíssa, Thaís Kisuki e Rodrigo Hipólito para, sei lá, vai analisar algum filme da Marvel aqui. Tá, é uma boa ideia pra próxima semana, cara. Vou tentar preparar algo nessa linha aí. Ai, cara. Ou mas pior, tá analisar trailer de filme da Marvel. Nossa, hein? Que beleza. É teaser de golpe. Hoje a gente tem análise de teaser de golpe. Seria esse o trailer que nos espera ali na virada de 2022 pra 2023, né, cara? Vamos analisar isso aqui. Lembrando que se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter, estávamos no Instagram também. Na verdade, ainda estamos, né, com o perfil @podcastmid, mas segue só lá no Twitter. Ana, Rodrigo, Thaís, as arrobas de vocês. Lá no Twitter, Ana Raíssa, tudo junto com 2 N's, 2 R's e 2 S. Somente no Twitter também. Aliás, o Vitor poderia parar de falar do Instagram do Midcast, já que não vai voltar mesmo, assim, né? Só no Twitter, como @Lhama na Lama, porque Lhama é o melhor animal. Eu tô nas redes sociais como Thaís Kisuki só um S. Muito bem. Se você quiser apoiar o Midcast, nós temos o PicPay e o Padrim. No PicPay é só você baixar o aplicativo do PicPay, tem
temos planos de R$2 e R$5 no Padrim, padrim.com.br/Midcast, também com planos de R$2 e R$5. Se você quiser escutar as paródias do Midcast Política, temos também nosso feed exclusivo de paródias, onde você pode assinar de qualquer tocador de podcast, exceto o Spotify, e escutar todas as paródias do Midcast desde 2021. Aliás, se você está escutando pelo Spotify esse maravilhoso podcast, por favor, dê o seu joinha, dê suas 5 estrelas ou sei lá o que aí no Spotify e nos ajude a, quem sabe, se tornar um podcast aí relevante nacionalmente, sei lá, né? Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o bloco... Não posso contar, é sigilo. Bom, vamos começar esse episódio naquele clima de Brasil, ou seja, no clima ruim, né, como sempre, mas é uma atualização de notícia passada, que foi o assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda, que a gente comentou bastante aqui na semana passada, e a Polícia Civil do Paraná, ela já disse que terminou a investigação e concluiu que o crime político não teve motivação política. A delegada, ela deu, assim, um duplo twist carpado quando fez a coletiva para a imprensa e para a população, dizendo que apesar do Jorge Guaranho ter ido lá na festa, ter discutido por motivação política com o Marcelo Arruda, ter ameaçado todo mundo porque era uma festa do PT, no fim das contas não foi um crime político. Como é que vocês viram essa conclusão da Polícia Civil do Paraná? Cara, não surpreende muito, embora, apesar da polícia ter dito isso, agora com a denúncia, isso continue aberto, né? E o Ministério Público pode apresentar ali uma denúncia como crime com motivação política, que para a maioria das pessoas é como aquilo vai ser interpretado. Independente da polícia ter dito, não foi um crime político, isso não cola mais. Essa interpretação ela não funciona ali, até porque os novos fatos revelados durante a investigação, que não são tão surpreendentes assim também, só direcionam para a tese de crime político, porque o sujeito ele estava em um churrasco antes do acontecido e ele viu vídeos da festa no celular das câmeras de segurança, né? O colega dele, sócio, sei lá, que tinha acesso às câmeras de segurança, acessou e ele viu que estava rolando uma festa com temática do PT e por isso ele saiu de lá para ir até o clube. Antes se disse, não, ele fazia ronda no clube, normal, ele estava passando por lá e deu a confusão. Não, ele saiu de um churrasco onde ele estava porque ele viu nas câmeras de segurança que estava acontecendo uma festa com a temática do PT. Então essa foi a motivação dele sair para poder ir provocar o início, né, da confusão que depois terminou no assassinato. Acho que independente da polícia colocar essa conclusão agora, isso vai ser revisto e o modo como essa investigação vai continuar, eu não acredito que ela vai terminar tão rápido assim, vai ser com a tese de crime político. Uma salva de palmas, né, para a Polícia Civil do Paraná, que fez essa investigação em tempo recorde, menos de uma semana, aliás, 5 dias úteis, já estava tudo definido, realmente muito, né, não gastou do erário aí, e todos nós sabemos, eu vou fazer às vezes aqui do Diego, que a defesa, todos nós sabemos que a grande vítima desse assassinato foi o presidente da República, né? Então, tem mesmo. Uma coisa que tem no final da matéria, da UOL, é que eles falam da diferença do crime político e do crime com motivação política, né? Que o crime político teria a ver com divergências ou antagonismos políticos que dá a entender que seria entre políticos em si. Mas as declarações da delegada, na verdade, pelo que a gente vê assim, ela fala, não dá para saber qual foi a motivação, né? Mesmo o cara sair gritando, aqui é Bolsonaro, não dá para saber por que ele fez isso, né? Exatamente. O engraçado é que ela descartou a motivação política e aí imputou motivo torpe e causar perigo comum, e a pena vai variar de 12 a 30 anos de reclusão. E aí tem uma outra parte aqui dessa reportagem, né, que detalhou a entrevista que ela deu, que eu achei assim, cara, de uma cara de pau absurda. Segundo a delegada Camila Seconello, não há provas suficientes de que Guaranho queria cometer um, entre aspas, crime de ódio contra pessoas de outros partidos, fecha aspas. Para ela, o crime não foi motivado por divergências políticas, mas em razão de uma alegada humilhação
sofrida por Guaranho por ter sido atingido por terra durante a discussão com a Arruda. Cara, isso aqui foi sensacional. Esse duplo escarpado aqui foi pra mim o pior de todos. Ela falar que foi porque o cara se sentiu humilhado. E aí tem outro momento que ela diz também que, na verdade, ele não quis efetuar os disparos, né? Ele queria provocar os participantes da festa, mas, entre aspas, parece mais uma coisa que acabou virando pessoal entre duas pessoas que discutiram, claro, por motivações políticas. Fecha aspas. Porra, fantástico, cara. Na verdade, o Diego sempre reclama, né? Quando a gente fala, pô, mas a polícia vai investigar, mas o crime tá filmado e tal. Dessa vez, quando a polícia agiu de forma rápida, né? Com o crime filmado, conclui dessa forma a investigação. Mano, não precisa julgar para que o juiz. Assim, a explicação do delegado já tá aí, tudo explicado, cara. Esquece o julgamento, ela já fez. Exatamente. E o Ministério Público, em manifestação na Justiça, considera incompleta a investigação sobre o assassinato e o procurador em questão relata que, inclusive, o celular do Guaranho ainda não foi periciado e, mesmo assim, a polícia já concluiu, né? E, ao mesmo tempo, a Polícia Civil do Paraná, ela abriu inquérito sobre as agressões sofridas pelo assassino quando ele foi chutado no chão depois de já ter sido atingido pelo Marcelo Arruda. Então, assim, foi um combo de desgraça em cima desse crime que, olha, e para completar esse combo maldito, a polícia encontrou o corpo do responsável pelas câmeras do clube onde o petista foi assassinado. Claudinei Coco Squarcini era diretor, né, do local e, segundo a polícia, ele se matou no último domingo. E é isso, cara. Mais um envolvido nesse crime brutal que perde a vida. E dizem, né, os relatos é que esse cara teria sido quem mostrou, né, através das câmeras pro assassino que o Marcelo Arruda estava comemorando na sua festa com o tema do PT e tudo mais. Mais algum comentário sobre esse triste caso? Podemos seguir? Vamos ver como é que vai ficar ao longo das próximas semanas. Vamos agora para as novas notícias e vamos começar com a Petrobras reduzindo o preço da gasolina pela primeira vez no ano a partir de amanhã, vulgo quarta-feira. Valor do litro, olha só, hein? Atenção, valor do litro passará de R$ 4,6 para R$ 3,86, uma redução de 20 centavos por litro ou 4,93%. Rodrigo, agora vai, hein? Menos 20 centavos na bomba é tudo que o Brasil precisava, hein? Nossa, agora faz uma diferença danada. E na divulgação do perfil do presidente, né? Em breve o Brasil vai ter a gasolina mais barata do mundo, uma das gasolinas mais baratas do mundo. Então você vai tirar ali uns 40 centavos que pegou no primeiro mês de redução do ICMS, mais esses 20 centavos agora, vamos colocar que a gente tem ali uns 60, 70 centavos de desconto da gasolina para esses próximos 1 mês e meio, 2 meses aí. Depois volta a subir, porque isso que caiu agora também é por conta de variação do dólar, né? Mas nada garante que a gente não vai ter um novo aumento. É a ausência de garantias que a precificação internacional ela traz pra gente. Mas de qualquer maneira, cara, tira 60, 70 centavos ali do que já tá muito, muito, muito caro. Não vai fazer grande diferença. Até a pessoa, quando você divulga, pode parecer, mesmo para a ala mais rígida ali, dos bolsonaristas, que, nossa, tá funcionando. Só que no final do mês, quando você vai ver quanto você gastou em gasolina, quando você vai pagar o cartão, aqueles 20 centavos por litro lá, colega, não vai fazer diferença nenhuma no preço que tá, assim. Então isso, para mim, já é uma outra pauta da campanha, que o Bolsonaro não tem como se fazer em cima dela. Não tem como ele resolver ressaltar a redução do preço do combustível agora, porque a redução é muito pequena comparado com o aumento. E meio que foi o que sobrou para ele, principalmente depois dos acontecimentos dessa semana que a gente vai comentar mais à frente, assim. Começa a não ter mais pauta para ele fazer campanha. A gente já sabe que ele não conseguiu nada de bom no governo dele, ele vai ressaltar o quê? Esse é o nível do desespero, cara. A grande peça de campanha dele é ressaltar que o mercado internacional resolveu ajudar o governo dele e reduzir em menos de 5% o preço da gasolina, é isso? Mas eu acho que ainda vai... Concordo com tudo que você está dizendo, Rodrigo. E eu acho que nesse primeiro momento ele vai tentar fazer aquela confusão na cabeça da galera e vincular essa diminuição do preço da Petrobras na questão da redução do ICMS. Olha, a segunda vez que diminui, não sei o que, vai rolar essa confusão, vai ter gente repetindo isso, porque ele está desesperado e ele vai tentar ficar criando essas
cortina de fumaça, sabe aquela bomba do palhaço assim que ele joga, do mágico, e sobe aquela fumaça para tentar disfarçar. E como você falou da falta de garantia, ele que não pode contar, porque assim, o governo dele não tem o mínimo controle econômico, não tem, a gente sabe que não tem. Diminui 20 centavos agora e lá na frente acontece mais uma merda, sabe-se lá, essas ondas de calor na Europa, um caralho desse aqui, o dólar estoura de novo, e aí estoura o preço da gasolina de novo. Eu quero ver, ele vai fazer o quê? Ele vai aparecer pelado? Porque as desculpas, as viagens que ele inventa estão se acabando, né? Então, assim, uma hora esse 20 centavos vai voltar dobrado aí. Inclusive, no tweet que ele fez anunciando a redução da gasolina, tem o pessoal lá, parabéns, presidente, muito obrigada, não sei o que, o pessoal agradecendo a ele. Lá tem um link para o comunicado da Petrobras, né, falando sobre a redução nesse tweet do presidente, e lá nesse comunicado eu achei curioso, porque a Petrobras fala, né, que vai reduzir, e aí depois eles dão a entender de que só reduziu por causa da paridade com os preços internacionais, assim, porque como o pessoal estava reclamando muito, né, na internet, nas redes sociais, então, assim, foi um jeitinho de dizer, olha aqui, tá vendo? Essa paridade, ela é legal, olha só, a gasolina baixou do preço. Perfeito, Thaís. E aí, pelo menos, eu acho que vai ficar na cabeça de muitas pessoas aquela pergunta, né? Por que não fez isso antes, né? Por que esperou chegar no nível que chegou e há 3 meses da eleição resolve conseguir aí baixar o ICMS na marra, usando o dinheiro da venda da Eletrobras e outros recursos, e agora, se com esse novo presidente da Petrobras, para mim tá ficando claro que o Bolsonaro, o governo, tá tentando dar uma segurada no preço até a eleição, porque a Petrobras, antes da redução do ICMS, já havia dito que o preço estava defasado em 20 e tantos %. Então, quando baixou, né, o ICMS, muita gente estava acreditando que já ia ter um reajuste logo em seguida, porque abriria uma margem para a Petrobras conseguir equiparar o preço, ao mesmo tempo não impactar tanto no consumidor final, já que tinha reduzido o ICMS. Isso não aconteceu. Agora, 2 semanas depois, vem essa redução, que é de 20 centavos na refinaria. Na bomba, dificilmente chega a isso. Então, assim, eu vou discordar um pouco de vocês, que eu acredito que isso há um curto prazo, caso a gente não tenha um novo aumento até as eleições, que é o que eu acho que vai acontecer, eles vão segurar isso de algum jeito, que não transpareça para a imprensa que o governo está controlando o preço, mas eu acho que vai surtir um pequeno efeito em uma parcela da população, sim, além da galera que já está convertida, porque se tem uma coisa que a classe média tem tesão é com o preço de gasolina e preço do dólar, né, cara? Então, eu acho que vai surtir um pouco de efeito. Não sei se é o suficiente para mudar algum cenário, acho que não, porque seria completamente absurdo isso, só o preço da gasolina impactar tanto, sendo que o resto das coisas continuam absurdamente caro, mas eu acredito que possa surtir algum efeito na popularidade desse bosta, assim, infelizmente. Podemos seguir, então? Falando em bosta, falando em quem não tem nada o que fazer, o Flavinho de Maio ficou puto essa semana, porque parece que filmaram num balcão, num guichê de atendimento da Gol, no aeroporto. Eu confesso que eu vi o vídeo, mas não sei qual é o aeroporto que isso aconteceu. Tinha lá vários exemplares da Veja, que é comum, né, nas companhias aéreas ter parceria com alguma revista, né, e a revista ser distribuída no voo. E tava lá um monte de exemplares da última edição da Veja, de 13 de julho de 2022, onde aparece o Bolsonaro, só os olhos ali do Bolsonaro, com as urnas, né, refletidas nos olhos dele, e o título Perigo à Vista. Eis que o Flavinho ficou puto, fez um vídeo, fez uma publicação reclamando, e a Gol não só mandou uma cartinha se desculpando pelo ocorrido, como suspendeu a distribuição da Veja após a reclamação dele. E aí, a Gol foi censurada? A Veja foi censurada pela família Bolsonaro, é isso? O que vocês acham? Menos a Veja foi censurada que a Gol quis
passar um panão, né? Porque, assim, não houve uma ameaça de censura, não houve um chilique. Aconteceu um chilique, ele não censurou, ele não existiu uma proforma ali, né, de pressionar, de pôr contra a parede, nem a revista e nem a Gol. A Gol se adiantou e não, por favor, pise aqui na minha cabeça. Que foi um papelão, né? Primeiro, todo mundo sabe que ninguém lê essas revistas. Ali pra encher o saco. A Veja mandou de graça. A gente não vai mais nem esperar o aperto, a gente já vai se adiantar, não? Senador, mil desculpas, nós vamos suspender. Para quem que a Gol fez isso? Quem deixaria de voar com a Gol pelo simples fato da Gol estar, sabe, liberando, entregando ou oferecendo, ou mesmo deixando à disposição ali revistas com a cara do Bolsonaro? Não é uma questão, sabe? Não é uma questão. Mas como a gente sabe que até relógio quebrado, né, 2 vezes por dia pelo menos acerta, nem é a das piores capas da Veja, sabe? Agora, quantas vezes, e não tem como você não fazer um paralelo de quantas vezes o Lula foi achincalhado pela Veja, quantas vezes a Dilma foi vítima da capa da Veja, porque nunca pegaram leve com ela. E nada disso aconteceu, você não viu o Lula ou Dilma, ou quem quer que seja, nenhuma vez, sabe, reclamar que passou e viu um cartaz. Você não viu Dilma ouvir um estádio todo mandando ela tomar no cu e ela fazer qualquer comentário a respeito disso, sabe? E não é porque o estádio tinha direito de fazer isso, porque é uma palhaçada. Mas agora eles não podem ser confrontados, eles não podem passar e ver alguma coisa, porque para mim o mais absurdo do que o chilique do Flavinho Desmaio foi a presteza da Gol em retirar a revista de circulação. Palhaçada, assim, pra quê? Sabe, tá fazendo salamaleque pra quem? Pra própria família Bolsonaro, porque o resto, quantos políticos não passaram ali, quantos bolsonaristas não passaram ali, não deram a mínima? Cara, sei lá, pra mim, todos os donos de grandes empresas, isso, óbvio, inclui todas as companhias aéreas, são versões do velho da van. Então, quando eu penso nesse empresariado, é isso que eu penso. É o velho da van com um terno cinza, é o velho da van com um terno vinho, é o velho da van com... São versões diferentes do velho da van. O velho da van com cabelo, é o velho da van com permanente, e aqui o velho da van... E o que eu imagino que ele vai fazer, que o velho da van vai fazer? Opa, estão distribuindo essa revista aqui, corta. Não tenho a menor ideia de que esse pessoal possa ser razoável, que eles estão pensando demais. Não. É uma galera tão bitolada quanto aquele cara, assim. E essa é a atitude que eu esperaria deles mesmo, que eles tomassem. Fiquei até surpreso que a Veja continuava em circulação. Eu sempre me surpreendo quando vem alguma coisa que fala, nossa, a Veja, gente, ainda existe a Veja. E impressa. Existe a Veja impressa, porque a gente não tá falando nem, nossa, ali o pessoal, o aplicativo da Veja, abriu, você comprar lá e ler o PDF da revista. Não, é uma versão impressa. E que é aí que terminou, né, cara? Virou revista pra ser distribuída gratuitamente em avião. Que é realmente aquele tipo de coisa que ninguém lê. Ninguém lê. Você pega revista de avião, cara. Quem é que lê revista de avião? É um fim. Acho que não sei quanto que influencia, quanto que a Veja ainda influencia alguma coisa, porque teve a época em que, bom, a Veja ela influenciava geral. Sim. Era o tipo de ataque político. Vou ressaltar só aqui para que Dilma não reclamava porque ela estava trabalhando. Não, e o Bolsonaro recentemente ele foi capa da Veja após o 7 de setembro, inclusive foi até resgatar aqui, ó, a capa era a foto dele com aquele sorriso de boca murcha com um título, a chance de um golpe é zero, mas aí eles acharam de boa. Antes só da Thaís comentar, eu vou ler a nota que a Gol mandou pro Flavinho Desmaio, ele publicou, ó, prezado senador da República Flávio Bolsonaro, lamentamos profundamente o ocorrido, as ações promocionais da Gol não tem qualquer viés político. A parceria de distribuição de revistas com a editora Abril, hoje suspensa, não abrange editorial ou escolha de notícias. A Gol segue sempre trabalhando pelo desenvolvimento do Brasil. A minha percepção é muito parecida com a do Rodrigo. Eu acho que foi conveniente para a Gol essa reclamação. Deram para eles a desculpa que eles precisavam para tirar de circulação, porque eu não duvido que não seja do interesse do responsável pela empresa, que aquele tipo de comunicação não seja veiculada. Agora, quando eu vi essa capa no Twitter, eu achei que era uma capa falsa, porque se você for olhar assim, no canto inferior direito, tem eu acho que tem a assinatura do fotógrafo, tem alguma coisa assim que entra em conflito com o texto que tem lá. Isso me deu muita angústia. Eu fiz, não, isso deve ser uma capa falsa. Mas, enfim, vai ver
a Veja chegou a esse ponto de não apagar nem a assinatura, né? É porque as capas da Veja estão cada vez piores, as montagens, cada vez mais ridículo. Repara, tá assim... É subemprego, cara. O pessoal não contrata mais designer, não. Aquilo ali é feito por qualquer estagiário primo do gerente de alguma coisa, assim. É esse o nível que caiu. Cara, isso aqui não é um trabalho de profissional. Não é. Não foi feito por uma pessoa com experiência, com capista. Não foi, cara. Enquanto rola esse chilique de Flavinho Desmaio, a Receita Federal impôs sigilo de 100 anos no processo que descreve a ação do órgão federal para tentar confirmar uma tese da defesa do senador Flávio Bolsonaro com o objetivo de anular a origem do caso das rachadinhas. E engraçado é que em fevereiro passado a Receita havia disponibilizado os mesmos documentos por considerar que, por se tratar de uma investigação encerrada, não havia restrição para sua divulgação. Esse é um daqueles casos, né, que muita gente ficou animada que podia escancarar a podridão dessa família para o Brasil como um todo. Chegou até a escancarar, mas morreu na praia bonito, né? E esse é mais um passo nessa morte do caso Rachadinhas aí do Flavinho Desmaio, né? Cara, algumas vezes a gente falou sobre sigilo aqui, esses sigilos esdrúxulos, né, que é nitidamente para encobrir um crime, e algumas pessoas até responderam a gente na época pelo Twitter e explicando que, bom, o sigilo pode cair sim, então a eventual perda de poder da família Bolsonaro não é nada de outro mundo se esses sigilos eles forem rompidos por novas propostas de investigação. Tem uma série de problemas, de provas serem invalidadas, de você ter que começar um processo do zero, mas sim, o sigilo ele pode atrasar muito o que vai acontecer, mas não vai impedir futuras investigações. Exatamente, cara. Então sigamos aqui com mais esse caso. Vamos agora, Rodrigo, Xandão is the law, porque ele agora tá mandando bolsonarista apagar a postagem que liga Lula, PT e PCC no mesmo bolo. Você viu isso aí, cara? Consegue? Cara, isso aqui é um prato cheio pro pessoal de teoria da conspiração, né? Porque a gente ainda vai comentar talvez aqui o retorno daquela ideia de que o Alexandre de Moraes era advogado do PCC, né? Isso voltou essa semana e agora tá aqui notícia de que o Alexandre de Moraes, ele pediu pra Carla Zambelli e pro Fábio Bolsonaro eles apagarem as postagens que são falsas, né? Que são postagens indicando uma lorota de que o Lula e o PT estariam ligados ao PCC. E sabe quem ficou mais puto com essa notícia? Com certeza o PCO. Certeza, estão putos, estão lá doidos para defenderem a liberdade de expressão da Carla Zambelli. Mas né, eles estão suspensos no Twitter ainda? Eles tinham sido suspensos pelo Xandão, né? Acho que eles ainda estão fora lá. Ah, ainda estão, né? É verdade. Acho que estão fora ainda. É verdade. No momento só temos ciristas para encher o saco desse lado de cá. Um não abraço pro pessoal do PCO, né, cara? Mas aí o Xandão disse que há nítida percepção de que as mentiras divulgadas objetivam de maneira fraudulenta persuadir o eleitorado. Fecha aspas. Eu não sei não, cara. Eu achei meio estranho porque é meio que um tiro no pé do próprio Xandão, sendo que ele vai ser o presidente do TSE na eleição, cara. Essa foi uma decisão que eu achei, apesar das postagens serem mentirosas, eu não sei, cara. Enfim, mas essa parte juridiquês eu não entendo. Mas foi uma ação movida pelo próprio PT, né? Pelo próprio advogado do Lula pedindo a retirada, né? É uma tentativa, né, dos partidos tentarem ressecar um pouco a enxurrada de mentiras, né? Porque, assim, eu acho que as eleições vão ser só 45 dias, né, o período, assim, onde realmente vai poder... Então, assim, a gente fica o tempo inteiro naquela coisa, assim, eita, tipo, quando chegar esse período vai ser, sei lá, gente, vai ser aquela cena do Illuminati, que vem um monte, só que vai ser o chorume, assim, vindo pra cima da gente, pra afogar a gente no tanto de merda, de absurdo. E por mais que eu acho que seja possível, principalmente porque muitas dessas notícias são espalhadas por grupo, né, de Telegram, de WhatsApp, então fica difícil. Mas, assim, além das pessoas, né, eu achei interessante porque também nesse processo ele também acrescentou portais de notícias, né, DR News,
Política Brasil 24, enfim, que, querendo ou não, são esses canais, né, que as pessoas compartilham um para o outro. Enfim, eu acho que é complicado porque a gente só vê o Alexandre de Moraes fazer qualquer coisa, né? O resto da galera, assim, você não vê muito fazer. Então, acaba ficando realmente, de fato, mais forte essa narrativa de que é ele que persegue os bolsonaristas e não sei o que lá e tal. Mas, enfim, também tem a ver, acho que com o fato de que essa coisa das fake news ficaram muito debaixo do braço dele, né? Ele quer compensar a tese de doutorado plagiada dele agora. Não trabalhou na época, tá trabalhando agora. O que eu só fico... É muito trabalho, viu? O que eu só fico bolado é se isso pode se virar contra o campo progressista durante aí a eleição, com a proximidade da eleição, porque, sei lá, surge uma notícia vinculando ainda mais a família Bolsonaro às milícias do Rio, e aí vem perfis de esquerda, começam a fazer postagens e divulgar isso, aí vem uma decisão do Castro Nunes ou do Mendonça dizendo que não pode publicar isso. Sei lá, cara, eu acho que pode abrir uma margem assim, estranha. O Castro Nunes e o Mendonça fariam isso independente do Alexandre de Moraes ter feito isso antes, sabe? E isso aqui não é nem, será que pode acontecer? Vai acontecer. E qualquer coisa que o Castro Nunes e o Mendonça puderem fazer para poder impedir uma divulgação de crimes da família Bolsonaro e da extrema-direita, eles vão fazer. Independente das ações que a gente tomar. É uma coisa que a gente já discutiu algumas vezes aqui no programa e que eu sempre repito a minha postura a gente já sabe que o Lula vai apanhar e vai continuar apanhando, que eles vão bater. Então acho que a gente não tem que ter muito receio, às vezes, de nossa, vamos fazer isso aqui, eles vão se aproveitar disso aqui que a gente fez, independente de fazer isso aqui ou aquilo lá, eles vão continuar batendo, caindo em cima, você fazendo ou não alguma coisa. Às vezes é mais fácil você vou arriscar e vou fazer isso aqui, eles podem bater, do que você ficar segurando e respondendo à ameaça deles, porque esse povo toca o terror. O que a gente está vivendo é um terrorismo político. Se os próprios candidatos, o candidato que está liderando, com riscos de ganhar em primeiro turno, se a campanha dele resolver agir com medo, eu vou pensar 20 vezes antes de fazer alguma coisa, porque isso pode impactar negativamente para mim. Imagina pro resto da militância, cara. Eu concordo com o que o Rodrigo tá falando, e eu acho que a oposição, né, no caso, oposição ao lado progressista, não ao governo, vai tentar pautar essas eleições o tempo inteiro por esse lado, sabe? Ocultar, usar o caso com K para ocultar qualquer denúncia, qualquer rastro, alguma coisa assim de ligação dessa família com qualquer tipo de lixo ou de bandidagem, porque entre, sabe, jogo do bicho, milícia e ser feios, eles são culpados de tudo nesse meio aí, de tudo, absolutamente tudo. Ser feio foi muito bom. E falando nisso, a jornalista Juliana Dalpiva, ela vai lançar um livro novo chamado O Negócio do Jair, a história proibida do clã Bolsonaro, aproveitando o gancho com esse tema, e ela divulgou como a mais completa investigação sobre as origens do patrimônio político e financeiro de Jair Bolsonaro e sua família. Já tem a capa lá bonitinho, tá em pré-venda, e parece que ele vai ser lançado, acho que 2 semanas antes do primeiro turno, cara. Alguma esperança? Vocês acham que pode vir alguma coisa diferente do que a gente já conhece? Rapidinho, só pra gente aproveitar o gancho aqui do top. Cara, eu acho que não sei se vai aparecer muita coisa diferente do que ela já apresentava no podcast, né? Sim, acho que era A Vida Secreta de Jair. Isso. Então acho que não vai mudar muita coisa, vai estar tudo ali. E tem um agravante de ser um livro. Vou ter que ler o livro, cara. Aí complica muito, a gente fica ali com muitas palavras escritas, né, Rodrigo? Muita palavra, cara. E vamos ter que esperar uma galera aí que tem disposição leia e dar uma resumida pra gente, né? Já me arrependi, de vez em quando faz isso. Leu até o livro do Moro. Foi, né? Cara, heroína total, assim. Leu o livro do Moro pra gente e deu uma resumida. De repente a pessoa faz isso. Porque, cara, assim, não vou ler um livro. Tem um podcast, eu vou ouvir o podcast. Mais algum comentário? Não, podemos seguir? Falando em negócios escusos e milícia e tudo mais, o jornalista Rubem Berta, junto com o Igor Mello, lá pro UOL, divulgaram, né, fizeram uma reportagem exclusiva sobre uma planilha que mostra aí 9 mil cargos secretos
e esses 9 mil cargos são identificados como governador. E qual governador seria essa referência? O governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, aqui segundo a reportagem, pois a planilha que mostra o detalhamento dos recursos necessários até o final do ano para a manutenção de 9 mil cargos secretos foi identificada pela Secretaria Estadual de Trabalho do Rio de Janeiro com o nome governador. A tabela é relativa ao projeto Casa do Trabalhador, cujas inaugurações de unidades têm sido usadas politicamente nas últimas semanas pelo governador, que é candidato à reeleição. Seriam 4.500 agentes de apoio e outros 4.500 agentes de empregabilidade a partir da 6ª etapa do projeto, que iniciou no último mês de maio. E aí, perguntada sobre o nome governador na tabela, a Secretaria de Trabalho afirmou que, abre aspas, vai apurar se houve um erro na confecção da planilha, fecha aspas. Então é isso, cara. Aparentemente, tivemos aí uma contratação meio estranha por parte do governo do estado do Rio de Janeiro com referências ao governador. Quem será que deve ser esse tal desse governador na planilha, cara? E qual será que deve ser o erro, né? Não é possível. Aí, nossa, outra pessoa fez contratações secretas. Não importa, é pior ainda que seja o governador, mas caramba, aí fica todo mundo meio espantado com a coisa errada. Meu Deus, meu. A contratação desses profissionais não ocorre por meio da Secretaria de Trabalho, mas pela Fundação CEPERJ, que não divulga os nomes dos funcionários, também não há contra-cheque e os salários são sacados na boca do caixa no Banco Bradesco. E aí teve... quem é que saca salário dos outros na boca do caixa? Pois é. Será? E aí teve uma reportagem aqui da TV Globo que mostrou relatos de ex-funcionários do órgão afirmando que repassavam parte de seus salários à cúpula da fundação, que nega qualquer irregularidade, cara. É realmente assim... O baixo clero, né, que a gente comenta que em Brasília dominou e chegou à presidência com o Bolsonaro, é a mesma coisa aqui no Rio de Janeiro, porque o Cláudio Castro, antes dele ser vice na chapa do Witzel, do Fuzitzel, ele era, sei lá, vereador na cidade interior do Rio. Foi alçado a vice e agora, cara, assumiu, né, com a saída do Fuzitzel, o governo do estado e com grande chance de se reeleger, cara. O Rio de Janeiro sempre na vanguarda do absurdo. A gente até esquece de onde que o Cláudio Castro veio, né? Você falou disso, parece que foi outra vida. Parece, sei lá, cara. Isso faz 10 anos, 20 anos, 30 anos, não foi ontem que isso aconteceu. Uma coisa que o Rio de Janeiro faz muito é exportar esquema de corrupção, né? Sim. O pessoal testa primeiro, isso funciona no Rio de Janeiro. Vamos fazer um pequeno teste com 9 mil funcionários secretos aqui. E aí, se isso deu certo, aí repete em outros estados. Então, também fica aí a dica, né? Para o Ministério Público, se quiser dar uma verificada em outros estados, de repente um caminho que você vê, que você percebe que aconteceu no Rio de Janeiro e você encontra uma planilha dessa, se você fizer um caminho parecido em outros estados, talvez você encontre algo similar. Algum comentário, Thaís? É só que essas casas do trabalhador, né, teve uma maratona de inaugurações, né, que foram realizadas até o dia 1º, que foi a data limite para participação de pré-candidatos em eventos desse tipo. Então, aparentemente, essa foi uma dessas coisas, assim, né, que os políticos fazem nos 45 do segundo tempo para tentar aumentar a popularidade deles. Exatamente. O nosso último tópico aqui desse bloco é sobre uma palhaçada que está ocorrendo no Twitter. Rodrigo, Ana ou Thaís, não sei se vocês querem introduzir esse tópico. Cara, já tem muito perfil de esquerda, perfil progressista, sofrendo com essa falha do Twitter. Mas que o Twitter insiste que não é uma falha. Muita gente não faz a menor ideia de que isso existe. Quando você descreve que é possível fazer isso, a pessoa fala, não é possível, quando você entende o que é. Mas uma pessoa que você não conhece pode denunciar uma conta qualquer em seu nome. Você não tá sabendo de nada, mas uma pessoa que você não faz a menor ideia de quem seja, ela foi lá e denunciou outra conta no seu nome. E você imagina a quantidade de denúncia que você consegue fazer, denúncia falsa. Você consegue organizar para as pessoas bombardearem de denúncia uma conta qualquer, utilizando contas de terceiros. E essa ferramenta ela existe no Twitter, isso é possível ser feito. Então a gente já teve uma série de ataques orquestrados dessa maneira. São as famosas
famosas milícias digitais aí que o Alexandre de Moraes ele tanto fala. Essa é uma das estratégias que se usa para poder derrubar ou silenciar contas progressistas, e a Ad Ferrer tem sofrido com isso. Também a conta de Ad tem sido utilizada para denunciar outras contas. E aí você também pensa que é uma conta de relevância, ela tem dentro do Twitter um peso maior se está fazendo uma denúncia também. E você já houve reclamação, já se entrou na justiça para o Twitter ele desfazer essa ferramenta. Na primeira reclamação que se fez, o Twitter respondeu que a ferramenta existia sim, não era um erro não, estava lá de propósito. Eles fizeram isso de propósito. Eles realmente defenderam a ideia de que isso é para a segurança das contas. Por mais estranho que pareça e por mais reclamação que se faça, eles insistem na ideia de que aquilo é para segurança, que é um bom planejamento. E após a notificação extrajudicial, a resposta do Twitter foi que não há violação aos direitos dos titulares de dados através da realização dessas denúncias, tampouco utilização ou tratamento de dados de forma inadequada. Ou seja, a culpa é da gente que não leu antes de clicar lá em aceito na hora de fazer a conta no Twitter, né? Porque se não há violação dos direitos, então eu acho que as regras da plataforma realmente não devem ser muito legais. É que eu tenho paciência zero com esse negócio das plataformas, das empresas, elas justificarem os próprios erros, como estava nos termos do contrato que você leu. Vai se fuder, cara. Porque a gente não... A escolha é o quê? Então não usa a plataforma? Enfia o livre mercado no cu. Vixe, como assim? Essas plataformas de comunicação, elas dominam o mercado. É impossível trabalhar hoje em dia sem ter perfil nessas plataformas. É impossível você se comunicar hoje sem ter perfil nessas plataformas e se manter minimamente informado. Então você já tem uma série de monopólios da comunicação vídeo Meta, que detém os direitos de muitos dessas redes sociais. Elas não estão separadas. E você me diz, não, você não quer os termos de uso aqui, então não entra. Fica separado do mundo. Vai lá pra Floresta da Tijuca, entra numa gruta e começa a viver lá afastado da realidade. Não é possível, cara. Então essa justificativa, ela sempre me irrita. E é porque, ainda mais que juridicamente, isso faz sentido pro juridiquês. Ah, não, olha aqui. Você assinou o contrato, você aceitou. Como se você tivesse alternativa. Bicho, não tem paciência nenhuma, assim. Não sei se tem algum outro caminho, se é possível continuar a mover um processo, porque não sei se tem também algum caso anterior em que uma plataforma mudou as regras para os usuários a partir de uma denúncia, de uma exigência judicial. De falar, não, você vai ter que mudar os termos de uso, porque esses termos de uso aqui, eles estão permitindo que se cometa crimes, que é esse o caso. Nesse caso, você tem crime de falsa identidade. Você está usando a identidade de outra pessoa para poder tomar ações por ela, cara. Então, as regras do Twitter, elas permitem que se cometa crimes. E aí o Twitter fala, não, tá aqui no meu contrato que pode cometer crime. Pô, vou abrir uma empresa e vou colocar nos contratos dos meus clientes lá, olha, aqui dentro é possível você consumir cocaína livremente no Brasil. Ah, mas é proibido no Brasil. Foda-se, nos termos de uso do meu café que eu vou abrir agora aqui, eu tô dizendo que você pode. Então você pode. Exatamente, cara. A AD, inclusive, ajudou, né, numa reportagem que foi divulgada na coluna Janela Indiscreta do Caio Barbieri lá no Metrópolis, reforçando toda essa situação, porque principalmente, sei lá, o perfil da Anitta foi muito atacado depois que ela declarou apoio ao Lula. Como o Rodrigo disse, a conta de AD está sendo utilizada frequentemente, cara, às vezes 5, 6 denúncias num dia só. Inclusive, força a AD, melhore em relação a isso tudo que está acontecendo, e é uma palhaçada o que o Twitter está fazendo, é uma palhaçada. Permitir que você faça denúncia com conta de terceiro, e parece que até fizeram um teste, se eu não estou enganado, que você não precisa nem formar o e-mail correto da conta da pessoa. Você mesmo assim consegue fazer a denúncia. Então, é surreal, cara, é surreal. É pra infernizar mesmo a cabeça dos outros, e o Twitter, como sempre, lava suas mãos e não faz absolutamente nada, como muito bem o Rodrigo explanou aí também. Fechamos, então, naquele clima animador, né, do Brasil, como sempre. E, Rodrigo, pra onde que a gente vai agora? A assombração do baú da Cama Box.
Começando aqui o ponto da pauta, quem pegou a referência pegou, né? Porque a gente tem aqui talvez um futuro habitante do baú da Cama Box depois dos resultados das próximas eleições, e o desespero bateu. O presidente Jair Messias Bolsonaro, pré-candidato à presidência, possível perdedor nessas eleições, ele fez um teaser trailer do golpe que ele pretende tentar aplicar, que é o questionamento infundado do resultado das eleições, do uso das urnas eletrônicas, né? Mas nesse caso foi um evento singular, assim, um evento que chamou muita atenção, porque o que o fungo fez? Ele chamou uma série de embaixadores para um evento no Palácio da Alvorada. Então ele utilizou estrutura pública e o seu poder de voz de presidente, ocupando um cargo público, para poder defender que o sistema eleitoral brasileiro é fraudulento. O mesmo sistema que o elegeu. Ele repetiu a maioria dessas teorias absurdas de que as urnas eletrônicas poderiam ser fraudadas, de que a contagem dos votos e os dados dos eleitores vão parar em nuvem, o que é mentira. Isso já foi desmentido, já foi explicado. Todas as mentiras que ele conta com relação ao uso das urnas eletrônicas já foram explicadas, já foram desmentidas. E ele fez um evento grande, então ele chamou embaixadores, representantes de outros países no solo brasileiro, para poder dizer que, bom, as eleições futuras vão ser roubadas, então a única alternativa é ele vencer. Se o Lula ganhar, é porque foi roubado, não pode. E isso já tem uma série de crimes que está aí presentes, mas vamos pular essa parte, porque, né, é segunda-feira, o Bolsonaro cometendo todos os tipos de crimes, inclusive propaganda antecipada, uso da máquina pública aqui em bem próprio, tudo isso ele fez nesse evento. E a gente teve algumas reações a esse evento também, né? Depois, mas reações muito brandas, eu acho. Algumas manchetes de jornais já começaram a colocar em letras maiores que Bolsonaro mente, Bolsonaro mentiu, mas não são todos os jornais. Você já teve manifestação do Pacheco, manifestação de ministros do STF, do TSE. Ainda eu acho tudo muito aquém da escala desse evento, porque é um evento com autoridades internacionais, um evento oficial da presidência da República, com a única intenção de desacreditar as eleições e um nítido planejamento para que se crie um caos após a confirmação da vitória do Lula nas eleições de outubro. Isso é o que a gente tem. A gente vai deixar linkado para vocês aqui um resuminho e um fio no Twitter também que acompanhou os piores momentos desse evento, inclusive o momento final, no qual ele encerra a sua palestrinha de mentiras e ele estende as mãos esperando que vai ter uma salva de palmas, o que não acontece. Tem umas palmas espaçadas aqui, um pessoal lá no fundo que bateu palma por educação, e ele insiste, ele fica ali mais de 1 minuto esperando que tenha aplausos, que não vem, repete de novo que acabou e sai de cena. Esse foi o vexame dessa semana, aconteceu ontem, né, segunda-feira, a gente tá gravando na terça, faz 24 horas aí que aconteceu esse vexame, e hoje o Twitter já amanheceu com todo mundo apontando isso, que é um anúncio descarado de uma tentativa de golpe. Uma coisa que eu fiquei, um aspecto, né, desse circo que eu fiquei, e assim, não é porque eu digo circo que eu não digo que não é sério, né, assim, só é espalhafatoso, é feito na forma que esse governo faz tudo, que é um destrambelho. Mas se a gente pegar a postura do Jair, quando ele fala para apoiadores, né, ali no cercadinho, que ele xinga até próprios apoiadores, que ele manda calar a boca, ou quando ele está em eventos maiores que estão cada vez menores, né? Ainda bem, porque tudo tem limite, como na Paulista ou aqui em Brasília mesmo. Quando ele está sendo gravado aqui em Brasília comendo um cachorro quente num lugar ou no outro, que ele faz para ser gravado, para virar corte, para ir para a internet. E você vê a postura dele frente, né, ali de frente àqueles embaixadores, aquelas autoridades, cara, é constrangedor, assim, é o que ele merece. É um pouco menos do que ele merece, mas é o que ele merece. Mas para um chefe de Estado, para um presidente da República, é constrangedor a postura dele. É uma postura acuada, é um cara que tá o tempo todo falando meio constrangido. São slides com erros,
mas não vamos passar para esse lado. Tem sempre um erro no slide. Parece que o Dallagnol fez, sabe? Os slides o tempo inteiro. Tava esperando você citar ele aqui. Ai, um dia sem achincalhar no Dallagnol é um dia perdido pra mim. E ele tá sempre meio acuado, assim. Pra quem teve o desprazer de acompanhar uma coisa ou outra, né? Ou ontem, quando aconteceu, ou que vai ver os vídeos depois, você vê, ele tá sempre assim, com um olhar meio perdido, ele tá sempre meio balbuciando as coisas, não tá falando direito, ele tá sempre meio constrangidaço lá na frente. Então, até pra alguém que tá ali anunciando um golpe, até pra fazer ameaça, esse homem não presta, sabe? Ele não tem, eu tenho certeza que é aquele cara que você vai cumprimentar, ele tá com a mão mole, ele não tem um aperto de mão firme. Nem isso, sim, sabe? E aí, o que isso, pra mim, o que isso traz? Porque aí a gente acorda com o Twitter falando em golpe. O golpe foi dado e ele só vai ser concretizado, mas ele foi dado. E pra mim, vendo aquela figura patética, é muito difícil acreditar, sabe? Eu continuo com o Khalil, eu posso estar sendo inocente, mas assim, sabe? O Trump, que é outra figura desprezível e que tem mais, por ter, né, trabalhado, ser do showbiz a vida inteira, que tinha outra postura, que falava de outra forma, não inflou as massas. Imagina Jair Messias Bolsonaro, né, com aquela boca murcha, aquela mão mole, aquele olhar perdido. Então, eu ainda tenho essa visão de que tá tentando, ele tenta inflar ali, sabe? Vou jogar aqui uma faísca nesse palheiro aqui. Se pegar fogo, pegou. Se não pegar, ninguém pode me acusar de ter tentado incendiar nada. Até porque as Forças Armadas, inclusive, só inflam na base de prótese, né? Obrigada, Rodrigo. Só. Então, assim, o que é que vai subir aí? Que pipa desses vovô vai subir? Tomara que nada, para o nosso bem. Mas tudo isso para dizer o quê? Que quando Pacheco, ou TSE, ou algum outro faz uma notinha de repúdio, não é hora de notinha de repúdio, sabe? Um cara com essa postura, você bater o pé no chão, ele corre. É hora da gente ser enfático, sabe? Das instituições serem enfáticos. É hora de todo mundo ser enfático. Teve acho que foi a carta dos delegados, né, do Brasil, falando que não, que as urnas são confiáveis. Está tendo pessoas tuitando, né, que trabalharam, que são autoridades ou trabalharam por algum tempo as votações e que são ilibadas, que são confiáveis e tal, para mostrar que essa tentativa dele de estremecer alguma base não estremece, porque é uma tentativa tacanha. Agora, se a própria base se adianta em se estremecer, né? Se um tribunal ou outro fica assim meio, opa, uma casca de banana, vamos lá escorregar. Não tem muito caminho pra gente não deixar o Brasil ir por esse lado, porque ele tá tentando, ele tá jogando um verde e jogando com muito mau gosto. Ele tá meio assim, então, estão mandando aí, né? Um golpe, quem sabe, por favor, me impeçam. Então, não é aquela ferocidade, né? Teve daqueles desenhos brega que a galera faz dele, uma vez fizeram ele acariciando um leão, assim. E, meu amigo, tá bem longe disso. Um abraço pra Lucy Borne, né? Grande desenhista e grande ilustradora do lado bolsonarista. Eu tava dando uma olhada nos tweets ao vivo que o Kleber Lourenço fez desse evento, né? E, assim, é muito doido, assim, porque, tipo, o bicho começa reclamando da anulação dos julgamentos do Lula. Tipo, por que o cara vai chamar os embaixadores para começar a chorar? Porque, tipo, o que a galera tem a ver com isso? E aí, sei lá, tem um momento aqui que ele acusa Fachin de ser advogado do MST e chama MST de organização terrorista. É muito doido, assim, o desespero dele mesmo, assim, sabe? Enfim, fala também de Xandão, fala essa história do PCC. Não é à toa que o pessoal ficou em silêncio depois, né? Porque o que dizer? Porque, sei lá, o pessoal pode ter pensado que Bolsonaro estava tendo um derrame lá na frente deles e resolveu não esperar para ver se ele caía no chão.
Parece que ele fez um resumão, ó, galera, vou fazer para vocês aqui um resumão do que é o pensamento bolsonarista. Sim. E ele foi desde lá atrás, repetindo absurdo atrás de absurdo. Quando a câmera pegava os embaixadores, tinha uma embaixadora específica, que a moça estava agarrada na bolsa dela, você via que ela não via, assim, na primeira respirada mais forte que o Jair desse, ela ia levantar e ia sair. Ela estava agarrada na bolsa, naquele... Sabe quando você tá para descer do ônibus, mulheres com bolsas, pessoas que usam bolsa, mochila, e você tá segurando sua mochila pensando assim, primeira hora que abrir essa porta aqui, era essa a expressão dela. De uma embaixadora, sabe? Todos os outros, assim, todo mundo meio entediado e meio envergonhado, sabe? Não tinha ninguém passando com um docinho ali, com um salgado para aquele povo. Meu Deus, Brasil, a gente já foi melhor. Não tinha um pão de queijo. Do evento, assim, é que, como virou típico, né? A imprensa não pôde acessar, só foi autorizado a entrar quem ia fazer a transmissão ao vivo. Então não teve cobertura da imprensa. O que deixa mais explícito que ele fala isso só para base rígida, assim. Me parece mais um dos muitos eventos que ele já fez e que vai continuar fazendo para poder, nessa base rígida, demonstrar, olha, eu tenho coragem. Olha o que eu fui capaz de fazer. Eu tô com o poder. Então vocês continuem na minha base rígida, para poder segurar, porque senão vai perder vai começar a dilapidar essa base que os 30% dele que continuam com o voto. Vai começar a perder, esse pessoal vai deixar de votar no dia, assim. Então ele tem que conseguir manter isso, manter esse espírito de que eu tô com poder, do mesmo jeito que eu tive coragem de chamar embaixadores de tantos países aqui para poder falar isso, porque é a verdade. Eu também vou ter coragem de no final de julho, estar com vocês nas ruas. Eu vou ter coragem de estar com vocês quando a gente for questionar o resultado das eleições, e vai manter esse clima. É um anúncio de tentativa de golpe? Eu concordo com a Raíssa de, não é aquele golpe forte, né? Aquele golpe que é aquele golpe com pegada, não. É um golpe meio molenga, mas que vai insistir em continuar ali, sabe? Você cansa aquilo ali, nossa, é isso mesmo que tem pra agora? Não, espera um pouquinho mais que vai funcionar. Dá mais 10 minutinhos que vai funcionar, e você insiste naquilo ali e o tempo vai passando. E quando você vê, você tá preso naquela situação. É meio constrangedor, você não sabe como sair daquilo, né? Mas vai chegar as eleições, vai ter esse questionamento, e isso vai fragilizar mais ainda, né, a nossa democracia. Isso vai permanecer para 2023. Fica mais nítido para mim que a tentativa é essa, olha, já nem considera mais que vai ganhar a eleição, mas vai tentar estabelecer um clima de não aceite, que é o que o PSDB já fez em outro momento e complicou um governo da Dilma, por exemplo. Agora, isso depende muito de ele ter um grande apoio no Congresso, para que isso surta efeito, não só na sua base rígida, mas que parlamentares eles mantenham esse discurso firme e resolvam complicar muito um futuro governo do Lula. Assim, a imprensa também, de falar, não, olha só, ainda tem dúvidas aqui, o que aconteceu, e ficar noticiando isso. Se não tiver essa aderência do Congresso e da imprensa, o máximo que a gente vai ter é algumas tentativas esporádicas ali, né? A gente vai ficar com um clima político muito conturbado, mas isso a gente já sabe. A gente já sabe que por muitos anos a gente vai ter esse clima político conturbado. É conseguir lidar com isso dali pra frente. Eu confesso que eu fico com medo do que ele vai inventar depois da nossa gravação aqui, porque semana passada a gente gravou, no dia seguinte veio essa notícia que ele estava marcando essa, entre aspas, reunião com os embaixadores. Então vai saber o que vem durante essa semana. E como o Rodrigo já falou de usar o aparato público para fazer essa palhaçada, pela segunda vez ele usa a TV Brasil para atacar o sistema eleitoral. Naquela outra live que ele fez ano passado, ele transmitiu pela TV Brasil, que era no mesmo horário da live dele, de quinta-feira. Aliás, essa apresentação dele foi como se fosse uma live dele de quinta-feira. Dava para pegar a cartela de bingo e marcar lá. Até do Adélio ele comentou, cara, nesse evento. Então, assim, mais uma vez ele usou a TV Brasil. Eu sempre fico com pena também dos tradutores. Imagina, cara, os tradutores tendo que fazer interpretação e passar para os embaixadores o que aquele imbecil estava falando. Um trabalho árduo dessa galera. E eventualmente ter que ouvir a Cantanhede falando que seu inglês é até bom. Exatamente.
E eu concordo com a Ana da questão da fraqueza, cara. O Bolsonaro, apesar dele ter mandado aquele migué, não, eu tô com febre, não dormi muito bem à noite, estou aqui e tal. Mas você percebia que ele tava acuado, ele tava ali demonstrando uma fraqueza e passou vergonha. Ficou muito claro isso. Você percebe também que ele tenta moderar o tom, não falar tão agressivo, porque tava na frente ali dos embaixadores, vamos dizer assim. Mas ele, pra mim, demonstrou fraqueza. E eu também concordo com a Ana que tem que partir pra cima agora, tem que mostrar que ele é mentiroso, que ele é vagabundo, as instituições têm que ter uma ação efetiva e não só aquela notinha de repúdio do Pacheco, que fez 3, 4 tweets falando não, a democracia, não sei o que, as urnas, não sei o que lá, e no tweet seguinte já tava falando de outra coisa completamente aleatória, sendo que... Cara, você falou a palavra instituições, sabe que eu ouvi com caixa alta e caixa baixa, né? Você falando, instituições. Não vai ter, cara. Não, o Lira tá quieto até agora. O Lira não se pronunciou, não falou um ai sobre o que aconteceu ontem, né? A gente teve também a nota da assessoria de imprensa da Embaixada dos Estados Unidos, reforçando, né, a confiança nas eleições brasileiras, dizendo que elas servem como modelo para as nações do hemisfério e do mundo. Olha que ponto a gente chegou, cara. A Embaixada Brasileira, que eu não sei se estava presente lá ontem, não divulgaram a lista completa, né? Mas tendo que divulgar uma nota para reforçar isso. E eu tô com o Felipe Figueiredo, que ele estava dando uma entrevista, acho que foi no My News hoje, dizendo que o que o Bolsonaro fez foi um crime de lesa pátria, porque ele convocou representantes de outros países para dentro do Palácio do Planalto para colocar em xeque o sistema eleitoral do país, cara. Se isso não é um crime de lesa pátria, eu não sei mais o que é. E aí é nesse momento que as instituições tinham que dar uma resposta de chegar lá o senhor Arthur Lira, a gente sabe que isso não vai acontecer, né? Mas abrir uma investigação contra ele, botar um processo de impeachment para jogo, teve ali, óbvio que eu tô falando isso num cenário onde as coisas funcionariam. Parece que teve um grupo de 43 procuradores que estão pressionando o Aras para ele abrir uma investigação pelo que o Bolsonaro fez ontem, mas é óbvio que a gente sabe que não vai acontecer. Então, assim, a gente também às vezes pede uma reação das instituições, mas quando a gente olha as opções, a gente vê que tá tudo amarrado. Então é muito difícil acontecer realmente algo. Acho que uma das opções para realmente ele se sentir pressionado e perder essa, mesmo que palmolescência dele de tentar alguma coisa, é a galera ir pras ruas, cara. Eu acho que não tem outra opção, que é o que muita gente comentou no Twitter, é ter organização, encher as ruas em defesa, sei lá, do voto, em defesa da democracia. Sempre fica meio vago, né? Que eu lembro logo da Folha de São Paulo mandando vestir amarelo para defender a democracia. Mas não sei, defender as urnas, defender o voto, não sei. Mas tem que ter uma reação que parta da sociedade civil organizada, porque das instituições, quando a gente para e vê as opções, a gente tá meio que encurralado, não tem muita opção. E ficar levando nesse, não, nas eleições a gente resolve, não, ele não vai tentar nada, é sempre um risco, né, cara? É sempre um risco que a gente corre, por mais que eu concorde no que a Ana comentou de ele realmente não tá com aquele ímpeto, aquela coisa. E só duas coisas, assim, pra eu fechar aqui, eu até notei pra não esquecer, cara. Foi quando ele, durante a apresentação, ele tá lá criticando as urnas, falando mal e tal, não sei o quê. No telão, cara, começa a passar vídeo dele nas motociatas, nos eventos, tipo, pros embaixadores, cara, e inclusive com as cidades, Brasília, não sei o que e tal. Aí ele fala, olha só, eu sou bem recebido no Brasil inteiro, o outro lado não consegue nem ir tomar um café na padaria. Cara, que coisa surreal pros embaixadores de outros países, o cara mostrando isso. E a outra coisa bizarríssima foi quando ele fala que não é o TSE que apura o resultado das urnas, não é o TSE que apura o resultado das eleições, e sim uma empresa terceirizada. Quando ele estava citando a Oracle, que é uma empresa de tecnologia gigantesca, na verdade a Oracle forneceu o quê? A solução, né, o hardware, o software de banco de dados que o TSE utiliza. Então eles forneceram, venderam lá para o TSE provavelmente, dá o suporte no equipamento e tudo mais, e aí com base nisso, o Bolsonaro me fala que não é o TSE que apura o resultado, que tipo, foi a Oracle. É um nível de idiotice, de falta de entendimento, que o que me deixa mais puto, além
além de ser uma pessoa, né, que é de TI e quando vê uma coisa dessa fica abismada, é saber que muita gente acredita no que ele tá falando, porque ele distorce no nível que a pessoa acredita. Não, é uma empresa, não vai, talvez nem sabe que o nome é Oracle e tal, que apura o resultado das eleições, não é dentro do TSE, o que não faz o menor sentido. O que a Oracle fez foi botar o hardware lá como qualquer outra empresa faz em qualquer outra empresa que você contrata lá uma solução, um banco de dados, alguma coisa assim, bota lá e aí você, a partir daquilo ali, toma conta de tudo. Enfim, é a desmoralização do profissional de TI, cara. Total. Mas assim, eu pensando que é difícil encher as ruas porque eu acho que é generalizada a descrença de que ele vai fazer alguma coisa. Aí complica você encher as ruas. Não sei também se agora encher as ruas era uma coisa possível de se organizar do modo como a gente organizou protestos em outros momentos. Portas de uma eleição que talvez ela seja vencida em primeiro turno, sabe? Acho que a gente já está num momento de campanha mesmo. Então, vamos para as ruas para poder defender a democracia, como se o Bolsonaro fosse possível que ele ganhasse as eleições. Não, cara, eu repito isso aqui. Qualquer coisa hoje que não seja para essa eleição um apoio explícito à candidatura do Lula, uma declaração explícita de votar no Lula, e a defesa do PT para barrar o antipetismo, que já reduziu bastante. As últimas pesquisas indicam que o antipetismo hoje tem uma força pequena, está ali com 30% do eleitorado que se identificaria com o antipetismo. Acho que se for para as ruas é com essa defesa partidária, sim, com essa defesa de que eu falei, esse aqui é o candidato que as ruas querem. Então o resultado das eleições, ele vai ser aceito porque as ruas estão demonstrando que o candidato do povo é o Lula. E isso, de alguma maneira, isso ainda continua difícil para muita gente, de falar, não, peraí, a gente vai pra rua, mas a gente vai pra rua levantar a bandeira do PT. Sim, vai pra rua levantar a bandeira do PT. Vai pra rua com estrelão na cabeça, sabe? Vai colocar bottom, vai levar a toalha pra praia. Esse, pra mim, é o caminho só pras ruas. Agora, greve? Sim, eu acho que greve já passou da hora de uma greve geral. Já passou da hora da gente, de sindicatos, eles se organizarem e falar, não, a gente precisa de uma greve geral nesse momento. Isso dá. Eu acho que isso é uma possibilidade, assim. Até porque você não tem categoria que não tá sofrendo com a crise econômica desse momento, assim. Em outros cenários, com o nível de crise econômica que a gente tem, a gente já teria tido uma greve geral. Já estaria rolando, cara. Claro, tem categorias que estão em greve, por N motivos. Tem categorias que estão em greve, tem greve rolando. Mas a gente precisaria de uma mobilização maior para comunicar também essas paralisações e essas greves, essas mobilizações locais que têm acontecido. Um outro ponto que acho que vale ressaltar com relação a esse evento é que a gente teve dentro dos assessores do presidente, dos que estão em torno dele, foi muito explícito que não se queria esse evento, que até o último momento se tentou fazer com que ele desistisse do evento, com a ideia de que, peraí, não, isso aqui não vai funcionar, não é nesse caminho que você tem que ir, porque se você for nesse caminho não tem volta. E aí se você fizer esse evento, e se você for nesse caminho, ou você começa a pisar firme para poder ir em direção ao golpe, ou acabou. É difícil fazer esse paralelismo com o que aconteceu nos Estados Unidos, mas é inevitável também, porque lá a gente teve, numa sequência de eleição, um questionamento sem lógica nenhuma do resultado das urnas e que lá surtiu e ainda surte bastante efeito. E naquele caso também, como as investigações mostram agora, todo mundo que estava em volta do Trump insistiu para ele não fazer aquilo. Cara, não, vai dar merda, não é para você fazer isso. Para, não, tá errado, não tem indício nenhum de fraude, para, vai em outra direção que senão você vai perder a eleição. Não tem chance de você ganhar dessa maneira. Tem uma similaridade, porque as assessorias estão dizendo para ele não ir nesse caminho. As assessorias diziam, não, foca na gasolina, foca no corte de impostos, que foi exatamente o que foi feito logo depois do evento, que deu errado. Não, eu concordo contigo em relação a esse paralelo que você fez, principalmente depois das últimas revelações que a gente teve da investigação que tá rolando lá no Congresso americano, cara. Concordo bastante com você. Vamos ver, cara, vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos, né? O que mais Jair Bolsonaro vai inventar, vai tentar aí para descredibilizar o processo eleitoral. E só uma coisa também que me pegou foi a resposta do Fachin, cara, o texto do Fachin lendo, né, o vídeo que ele fez. Se tipo, se a gente tava achando sem ímpeto o Bolsonaro nas acusações, o Fachin lendo aquela nota pra defender o processo eleitoral foi acho que pior. Enfim, vamos lá. Eleições 2022, eu vou passar rápido por esse primeiro aqui, porque foi o Paulo Sérgio Nogueira, o ministro da Defesa, né, aquele milico que eu não vou dar adjetivos pra ele, propondo que tinha que ter uma votação paralela, com cédula de papel, uma coisa completamente estapafúrdia, e aí, ao mesmo tempo em que ele dava
dava umas ideias sem noção, ele falava que é o TSE que é o protagonista, o povo que é protagonista. Enfim, não sei se vocês querem comentar, mas foi mais uma maluquice aí do Paulo Sérgio, falando isso dentro do Congresso Nacional, a convite do Senado, de novo, assim, já rompeu qualquer protocolo, qualquer Cara, eu grau vou falar de... uma coisa que vai parecer absurda, mas eu não duvido que isso vai acontecer durante as eleições. Eu não duvido que no dia das eleições tenha um pessoal tentando fazer votação paralela, tá? Como assim? Montar Votação paralela, votação paralela. Montar uma sessão paralela? Sim. Pra votar? Caraca. Eu não duvido. Votando, não, aqui você pode votar impresso. Imagina como é que seria completamente estapafúrdio. Com a cédula. No Brasil em 2022. Você duvida que isso vai acontecer? Não duvido. E já imagina a cédula de papel nas cores verde e amarela, escrito Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, assim, no rodapé, cara. Caraca, realmente. Essa ideia primorosa e genial só me lembra daquela frase, né, de que inteligência militar é uma contradição em termos. Encerra o tópico. Não sei se a Thaís quer comentar alguma coisa, mas depois dessa, vamos seguir então. Vamos falar agora sobre Lula e suas parcerias para essas eleições 2022. Semana passada, após a nossa gravação, o Lula e a bancada do PT no Senado, junto com a Gleisi, se encontraram com o Pachecão da massa, apertaram a mão, tiraram foto, e aí dizem que o Lula já pediu um apoio, pediu uma garantia, né, para 2023 ficar tudo certo. O que vocês acham que pode ter rolado nessa conversa? Ou vocês acham que foi só ali protocolar e o Lula vai visitar todo mundo mesmo? Eu acho muito emblemático do que é o MDB o Lula se encontrar com líderes do MDB ao mesmo tempo que eles têm uma candidata própria, né? Foda-se, o MDB foda-se, o negócio do MDB é se manter no governo, assim. Então, assim, se eu fosse a Tebet, eu ia ficar muito ofendida. Mas também ela também tem um jeito de que não tá muito nem aí, não. Eu acho que as duas coisas. Eu acho que rolou ali um flertezinho com a galera e que o Lula vai falar com todo mundo, porque é isso que o Lula sempre fez, né? É provável que ela cancele a candidatura, porque, bom, é uma candidatura inviável. Não se ganha mas nada, ela não para de crescer, Rodrigo. Mas ficou feio. Cara, eu achei feio ali o PT se reunir com a cúpula e ainda mais para acionar o Temer. Parece que agora o Temer vai segurar o lançamento da candidatura da Simone Tebet, né? A gente estava comentando aqui do encontro com o Pacheco, mas também rolou esse encontro do Lula com caciques do MDB que querem demonstrar apoio ao Lula já no primeiro turno, encabeçados aí por Renan Calheiros, e aí parece que vão até acionar o Temer para fazer a Tebet desistir. Eu achei feio, cara, eu confesso. Eu sei que o papel do Lula é esse, mas eu achei feia a situação, cara. Não, meu Deus, uma casca de banana. O que será que acontece se eu pisar? É isso. Cara, os parâmetros de feiura foram atualizados, gente. Peraí. Depois do Alckmin de Juliette, foram mesmo. E, cara, aí rolou também um chilique, né? Porque o Lula foi lá apertar a mão do Pacheco, aí Jair deu um chilique, sacou? Eu não dou 2 semanas, Pulira tá lá, ó, do ladinho do Lula tirando foto. Olha aí, mais uma previsão de Ana Raíssa, hein? Será que ela vai acertar? Será? Meu Deus. Brasil, facilita aí. Thaís, quer comentar? Não, e Temer mais uma vez atrapalhando uma mulher de chegar à presidência, né? No caso da Tebet, ele vai, não precisa nem pense que esse negócio aí não dá certo, não. Você tem que ser recatado e do lado. Sim, cara. Bem lembrado. O Temer que tava tentando pagar de descolado, né? Fazendo memezinho no Instagram, né? Que vai ter o link aí na descrição. O Temer Eu não vi isso. O Temer reciclou um meme aí. Depois clica no link na Raíssa pra você ver a fotinho dele que ele publicou. O Temer sempre aparece assim, né? Esporadicamente, manda uma gracinha aqui, outra ali, ajuda o fungo presidencial a fazer uma nota de desculpas, mas vamos ver se ele passa além disso. E agora, vamos falar da treta Anitta-Lula ou da farsa que foi essa treta Anitta-Lula? O que vocês acham? Foi jogo ensaiado ou realmente a Anitta ficou bolada porque estavam
usando a imagem dela para divulgação de campanhas petistas, que se for a que eu tô pensando que deixou ela chateada, digo que ela tem toda a razão, porque realmente foi lamentável uma imagem que usaram dela para divulgar uma campanha que eu não lembro de quem foi, que tinha Alckmin e Márcio França, o candidato em questão, e a Anitta na frente deles, naquela que foi capa, acho que de uma divulgação dela, né, de uma música dela, eu não lembro qual foi, que era ela na frente do ônibus, né? Eu acho que foi essa aí mesmo, e que tava ao lado do Congresso, numa montagem medonha. Nossa senhora. Nossa senhora, eu teria ficado puto também. Só que antes da Anitta reclamar, né, falando que não é petista, que não autorizava nenhum candidato a utilizar a imagem dela e tudo mais, ela dias antes tinha postado uma montagem dela como se estivesse com uma roupa do PT, né? Pegaram a roupa dela, meteram lá a estrela do PT e escreveram Lula, e ela publicou no perfil dela. Depois ela fez uma postagem fazendo o L, né? Dizendo que era L de Lula, aí botou Lollapalooza, fez o L. Depois no show ela fez o L também. E tipo, na sequência ela mandou esse chute no balde aí, que a galera ficou igual barata tonta no Twitter. Meu Deus, Anitta, Prioli, lembraram que ela prendeu política com a Prioli, começaram a criticar, ela apanhou dos bolsonaristas e dos petistas, mas no final ficou tudo certo, porque o Lula comentou que estava tudo bem, importante era, né, ter esse movimento contra o Bolsonaro, e aí a Anitta chamou o Lula de, como é que foi? De Dumbledore, né? Na luta contra o Voldemort, e parece que a Anitta fez o xadrez 4D dela aí. O que vocês acham? Ela me perdeu nas comparações com Harry Potter, porque não aguento mais. Não aguento mais. Eu tenho uma capacidade de não entender nada do Harry Potter. Tipo, quem é aquele cara sem nariz? Eu sou nesse nível. O meu entendimento de Harry Potter é isso. Por que o jardineiro fiel está sem nariz? Então, qualquer pessoa me perde nessa discussão quando fala... lufa, véi, sai. Aí ela me perdeu ali. Mas assim, a gente chegou até a comentar rapidinho, né, no background aqui durante a semana. Me incomoda, por mais que depois, né, a Anitta tenha falado, olha aí, eu criei o buzz que eu queria, tal. Ela deu a entender isso, né, era isso que eu queria, e que ia chegar em bolhas, né, que não são a bolsonarista e a petista, por causa dessa lavação de roupa suja, que não foi encenada, não acho que tenha sido encenada assim, mas me incomoda. Não sei se é falta de módio da minha parte com o marketing político hoje em dia, mas me incomoda essa lavação de roupa suja de um assunto que poderia ser resolvido entre assessorias, porque causa uma despolitização, sabe? Não estamos num momento para politizações, a gente está num momento de eleição. O negócio é eleição, tudo bem, tá, deixa o Alckmin lá de Juliette, né? Pensa essa frase aí, porque você vai ser muito criticado pelo Brasil inteiro. Mas não vou repensar, não. Sabe? A gente tá nesse momento de eleição, então o negócio é eleição. A gente engoliu o Alckmin. Eu não acho que tenha ninguém agora que esteja assim, nossa, não vou votar no Lula porque ele escolheu o Alckmin de vice, porque a gente está nesse momento pragmático. Retomando, já vou arrastar o Rodrigo aqui também, para que se o povo for me criticar, já vai criticar ele também. Tô com o Rodrigo quando ele fala de que quem não ostensivamente agora apoiar o Lula não está apoiando votações limpas, não está apoiando votações livres, não está apoiando fora Bolsonaro, se você não falar de Lula presidente. Não adianta vir falar, sabe, você pode vir com a sua florzinha, o que for, você não fala de fora Bolsonaro sem falar Lula presidente, não existe. Então, o momento é esse, o momento não é de perguntar para Gabriela Prioli o que é esquerda e direita mais, esse momento já passou, mas não gosto, não é uma estratégia, se é que é uma estratégia que me agrada essa lavação de roupa suja, porque ela também puxa muito desse ranço, desse antipetismo que a gente está vendo que já está diminuindo, sabe? Não me confundam com petistas, não me confundam com o país com o partido que tirou o país do mapa da fome, sei lá o que ela quer com isso. Então eu lembro que na eleição passada teve, né, ainda se usava muito filtro em foto do perfil, principalmente no Facebook, e tinha muito
antipetistas contra Bolsonaro, antipetistas... E não tá mais na época, sabe, de alimentar o antipetismo para tentar alimentar um fora Bolsonaro. Já não são equivalentes, então me incomoda muito. Embora eu ainda sustente o que eu falei aqui no outro episódio, de que o apoio da Anitta é um apoio muito importante. Eu já brinquei algumas vezes que não precisava mais nem de primeiro turno. É um apoio muito importante. É importante principalmente para aquela parcela da população que a gente também comentou aqui, que são os meninos que tiraram, que não precisariam votar agora e vão votar. E a gente fez a maior campanha do tira o título, aí depois você... então, agora vê aí o que você faz com esse título. Ela pode realmente trazer, assim, eu acho que acabou obrigando outras pessoas a se posicionarem. Vanessa da Mata já, né? Também já pulou do caminhãozinho do Ciro. Então vai acabar obrigando as pessoas a se posicionarem, porque... Trator, caminhão não trator, questão de família. O tratorzinho. Antes que o tratorzinho passasse em cima de algum militar, ou que algum militar tirasse, tá, ok. É um movimento importante esse da Anitta, mas é perigoso você ficar nesse antipetismo, porque você não precisa, qualquer pessoa que for votar em qualquer um, principalmente no Ciro Gomes, por exemplo, a figura do Ciro Gomes. Ninguém fica assim, nunca votei no PDT, não sou pedetista, mas vou votar no Ciro. E por que no Lula você tem que ficar fazendo essas observações, sabe? Olha, não é que eu seja petista, Deus me livre me confundir com petista, mas eu vou votar no Lula, sabe? Num país de maioria lulista, porque a maior parte dos eleitores do Lula, como a gente viu na eleição passada, são lulistas, não são petistas. Se o Lula apoiar um grampeador, as pessoas vão eleger, ou pelo menos vão levar para o segundo turno aquele grampeador ali. Então não vamos nos enganar. Mas você ficar alimentando esse antipetismo é uma coisinha, e agora sim eu vou ser criticada, mas é uma coisinha bem terceira via. Eu concordo, assim. Bom, antes de eu passar... Já era, Rodrigo. Pega a minha Thaís, mão e vamos pular. Vamos lá. Gente, pode vir me criticar no Twitter. Por favor, faça isso. Vem me xingar no Twitter. Eu não vou te responder. Já saiba disso. Porque de vez em quando acontece aqui. Sai programa e vem outra pessoa, fala uma outra coisa lá e você vai ficar sem resposta. Tu é uma pessoa ocupada. Não tenho tempo pra poder responder suas ofensas no Twitter. Mas, cara, eu concordo mas em partes, assim. Porque eu acredito que, assim como existe um núcleo duro bolsonarista que dificilmente a gente vai romper, dificilmente a gente vai fazer essas pessoas pararem de ser bolsonaristas só, sei lá, com alguma estratégia para poder resgatar pessoas de seitas apocalípticas ou algo assim. Tem um núcleo duro antipetista, que eu acho que a gente tem que admitir que a gente não vai romper esse núcleo duro antipetista, que pode ser de 30%, 20% do eleitorado. Não acredito que hoje seja tão grande assim, mas esse núcleo duro não vai ser rompido. Essas pessoas, elas vão morrer antipetistas. Agora, se essas pessoas antipetistas, elas resolverem adotar esse discurso, opa, jamais me vinculem ao partido que tirou o Brasil do mapa da fome, mas eu vou clicar 13, eu tô satisfeito, cara. E quando você pega as análises da movimentação em rede que essa lavação de roupa suja gerou, uma das conclusões possíveis de se chegar é que a discussão chegou nessa bolha, que foi muito mobilizada em torno disso. Peraí, pessoas que elas não querem se identificar com o PT, ali elas encontraram uma discussão em que elas podiam fazer parte, onde elas podiam se manifestar, onde elas aceitavam entrar no debate e falar, isso mesmo, eu me identifico com o que a Anitta falou, não quero que vinculem a minha imagem do meu perfil de 200 seguidores, do meu Instagram low profile com o PT, mas eu vou votar no Lula nessa eleição. Se conseguiu chegar um pouquinho nessa bolha, e é esse sentido de furar a bolha, às vezes a gente pensa no furar a bolha como, eu vou criar uma discussão que ela é tão grande que ela extrapola a minha bolha, mas furar a bolha não é só nesse sentido, é você conseguir invadir as bolhas dos outros. Então, se você conseguiu fazer com que essa discussão chegasse até o antipetista duro, que não vai sair daquilo, e ele por algum momento pensou, bom, talvez eu me enquadre nesse caso específico, talvez essa seja a minha categoria. A categoria desse tweet da Anitta é funcional de alguma maneira. Eu também concordo que não foi planejado. Agora, a culpa pra mim dessa falta de planejamento vai para assessorias do PT, cara. Porque a artista, ela foi lá e se dispôs. A artista com o que reverbera qualquer coisa ali em grande escala. Ela falou, olha só, tô aqui dispondo as minhas redes para fazer a campanha pro Lula. É isso que ela falou no primeiro momento. Eu tô disponibilizando as minhas redes para fazer campanha pro Lula. Ela não falou, eu tô disponibilizando a minha imagem. Podem me pegar e fazer o que quiserem com a minha imagem. Não, se quiserem que eu faça a campanha nas minhas redes, eu faço. Se quiserem
dicas de como utilizar as redes, eu dou dica, eu tô aqui para isso. E a assessoria de candidatos e candidatas do PT que deveria procurar, já que vocês são os grandes interessados nessa história. E é muito doido como essa coisa do artista apoiando o político é algo que se reinventa, mas nunca sai de moda, né? A gente tem lá na campanha de Lula de 89 aquele videozinho, Lula lá, todo mundo cantando. Esse ano também teve o remake que a Janja produziu, também com outros artistas apoiando e tal, mas no caso da Anitta é algo porque ela, além de ser uma artista muita visibilidade, ela é quem tem uma das maiores legião de fãs e mais fervorosos também, né? Então a gente sabe qual o potencial de cada um desses fãs, até de transformar o voto de outras pessoas e tal. E tanto é que, justamente, depois disso, a equipe de Bolsonaro também foi atrás de procurar um artista, né, para ver se conseguia apoios. E, enfim, ele tá difícil dele conseguir, né, já levou aí uns nãos, inclusive de Roberto Carlos. A contrapartida que ele tem pra Anitta é o Roberto Carlos, meu Deus. Não, o Roberto Carlos, com aquele humor que ele tá ultimamente pra distribuir rosa, imagina fazendo campanha pro Bolsonaro. As imagens estão maravilhosas. Cara, bizarro. Nossa senhora. Ah, vocês têm a Anitta? A gente tem o Roberto Carlos. E o Nós Roberto temos Carlos, o rei. E ele cuspindo nas rosas, jogando nas tias lá embaixo. Caralho, os vídeos são um primor. Mandando as tias calar a boca, porque inicialmente eu pensei que ele tinha mandado calar a boca porque tinha alguém conversando. Depois eu vi que não, elas estavam cantando junto. E aí depois ele começou meio a fungar na flor, ele nem com a cara fechada. Amigo, se aposenta, não passa por isso, sabe? Não precisa mais, né, cara? Não precisa mais. É a prova de que não ficou rico. Porque ainda tá se propondo a fazer isso e não tá rico. Puta merda. Ai. Bom, vamos seguir então aqui, depois desse mini bloco Anitta aqui no Midcast. A gente tem o que parece que vai ser uma trollagem de uma galera aí de esquerda na convenção do Bozo, que vai ocorrer nesse domingo, próximo domingo aqui no Rio de Janeiro. Não sei se funcionou, mas para você tinha que reservar, né? Tinha que conseguir o ingresso para participar da convenção que vai indicar ele como candidato PL, que vai ser no Maracanãzinho aqui no Rio de Janeiro, e aí tentaram fazer um movimento tipo como os K-popers fizeram com o Trump em 2020, de vamos pegar todos os ingressos, reservar e ninguém vai, e aquela porra vai ficar vazia. Então rolou um movimento, o pessoal explanou no Twitter, divulgou, aí parece que o PL entrou em contato com a Simpla, né, que é o site, que é a empresa que estava organizando isso, e fizeram um evento, né, para criar de novo a disponibilidade de ingresso, mas eu não sei como é que ficou depois disso, se voltou a esgotar ou se realmente o pessoal conseguiu arrebanhar os ingressos. Vamos ver como é que vai ser o resultado no domingo. Só uma dica pro pessoal, gente, assim, esse é o tipo de mobilização que você precisa fazer na surdina. Sim, nos grupos. Isso não funciona, não funciona você falar, gente, aqui aberto no Twitter, vamos fazer tal... Não. Isso funciona, ninguém esperava que fosse acontecer, e aí chega lá e o evento tá esvaziado, que é o grande exemplo que o pessoal pega, né, do comício do Trump. Não dá pra você divulgar que tá fazendo isso antes. E você não põe nomes engraçadinhos porque é fácil identificar, né? Você tem que fingir que é uma pessoa. Então, assim, no Rio de Janeiro, vai gerar um CPF? Gera um CPF no Rio, sabe? Põe um nome que pareça um nome de verdade. O pessoal começou a fazer gracinha, assim, meu Deus, gente, tem que ser low profile nessa hora. É o brasileiro, né, cara? O brasileiro não resiste. Não resiste. Vamos aqui, outra sequência de notícias aqui, né, sobre as eleições. A gente teve uma agressão à caminhada do Freixo no Rio de Janeiro no último final de semana. Vários militantes ali de esquerda estavam fazendo uma caminhada na Praça Sans Penha, que é ali na região da Tijuca, com o Freixo. Parece que um grupo de bolsonaristas liderado lá pelo aquele deputado Rodrigo Amorim, que a gente já comentou outras vezes aqui, é aquele mesmo que quebrou a placa da Marielle, agrediu eles, né, verbalmente, ficou empurrando e não
permitiu que eles ficassem no local porque disse que ali não era lugar deles. Então a gente teve mais esse caso de agressão, mas se rolasse no Paraná, provavelmente a delegada ia achar que não foi uma motivação política, né, essas agressões aí do pessoal do Rodrigo Amorim. O vídeo é bizarro, é grotesco, um bando de brutamontes empurrando todo mundo, enfim. Como a gente já falou várias vezes aqui, a tendência é só piorar, infelizmente, até a eleição. Damares desistiu do Senado, não sei se isso é uma boa notícia ou uma má notícia, porque dizem que agora ela vai vir para deputada federal e provavelmente vai se eleger e vai arrastar mais uns 2, 3 com ela. Então pode ser que não seja uma boa notícia, né? Imagina ali uma bancada com Zambelli, Bia Kicis, Damares, Ottoni de Paula, Hélio Negão, enfim, toda essa galera bacana. Mas isso aí vai rolar, tá, gente? Assim, não vai ser surpresa, não. Vai rolar. A gente vai ter pelo menos uma bancada extremista de direita no próximo mandato, mas assim, extremista, bancada descaradamente extremista. A gente tá pensando de Damares pra baixo. Exatamente. E como o DF não se furta a eleger qualquer pedaço de lixo que ele acha, né? Já tá todo mundo no luto antecipado aqui. Exatamente. Rodrigo, Contarato não vem aí, pois o PT tirou a candidatura dele ao governo do Espírito Santo para apoiar a reeleição do Renato Casagrande. Normal. Primeiro que a probabilidade do Contarato ele conseguir alguma coisa nessa eleição era mínima, nula. O Casagrande já deve se reeleger, independente do apoio do PT aqui, isso já era uma perspectiva. A gente sempre surpreende com uma outra coisa, mas, bom, a gente não tem um outro nome aqui no estado que conseguisse bater o Casagrande hoje. E dentro das articulações do PT, isso faz sentido, foi uma moeda de troca, você tira a candidatura do Contarato aqui pro PT apoiar o PSB, ao mesmo tempo em que o PSB apoia a candidatura do Haddad em São Paulo. E aí você pesa aquela coisa, vou manter um candidato no Acre do Sudeste, que é o Espírito Santo, que não vai conseguir se eleger, ou a gente vai fazer essa moeda para conseguir eleger um governador em São Paulo. O PT sai ganhando no fim das contas nessa história. É claro que o PSB também já era quase certa a eleição do Casagrande aqui, mas isso auxilia bastante o PSB também em São Paulo. Então, essa articulação ali, ela funcionou bem. Não era nenhuma surpresa, não é como se a gente tivesse perdido. É interessante sempre a gente ter uma outra candidatura para o governo do estado? O contrato tem visibilidade? Tem. Não se elegeria a governador. Talvez pensar em manter o contrato como senador para próximos mandatos me parece muito mais razoável a gente ter um senador progressista do PT em futuros mandatos no Senado. Isso, para mim, é mais lucrativo, mais interessante do que ele... Bom, aí você tem um governador, que é o Casagrande, que tem um histórico de boas relações com o PT, que é o fato, assim, muita gente até confunde, acha que o Casagrande esquece de qual partido que ele é. Então o Casagrande, ele tem esse histórico, você vai manter um governo alinhado com um futuro mandato do PT na presidência, e você ainda tem um senador que é um senador de peso, muito importante para a articulação nesse momento. Então isso teria que se pensar também. Imagina num cenário hipotético em que o Contarato ele se elegesse ao governo do estado aqui, extremamente improvável. A gente perderia um senador de peso, não sei quem está para suplente do Contarato agora, mas essas eleições para Senado, a probabilidade de que alguns nomes lixo eles retornem também é muito grande. Exatamente. E aí eu queria ler uma notícia aqui que, cara, eu não acreditei que foi divulgado lá no perfil da Folha e foi publicada aqui na coluna Painel do Fábio Zanini, que é a seguinte: Rosângela Moro recebe apoio de ativistas contra a corrupção. Candidata a deputada, mulher de ex-juiz, reuniu colaboradores em bar de São Paulo. Cara, a notícia é essa, foi informando que a pré-candidata a deputada federal para São Paulo, Rosângela Moro, recebeu ativistas contra a corrupção em um bar. Cara, a que ponto chega o jornalismo declaratório, né? Porque puta que pariu. É o Caetano Veloso estacionando no Leblon elevado a um outro nível, né? Agora vamos ter que ficar acompanhando, né? O casal sem lábio. Tudo que eles fizerem, a gente vai ter que ver o jornalismo aplaudindo. Olha lá, foram em um bar com meia dúzia de ativistas contra a corrupção. O que quer que isso signifique, né? Meu Deus. E assim, tem um desses grupos, que é o 200+, que é um grupo que diz que o objetivo desse grupo é articular a eleição de 200 candidatos e candidatas que defendam a pauta anticorrupção. Algum candidato defende a pauta pró-corrupção? Assim, só por curiosidade, porque, bom, nenhum.
É garantia de porcaria nenhuma. O candidato falar que não defende corrupção é o básico. Todo candidato vai falar que não defende corrupção. É crime. O candidato não vai defender isso, cara. Inclusive, né, é crimes, não é que... Cara, e assim, isso é tão esvaziado, isso já tá esvaziado desde 2013, né, que era tudo se resumia contra a corrupção, que você tem um governo extremamente corrupto que se declara um governo anticorrupção. Então, assim, afinal de contas, eles querem dizer o que com isso? É o 1984? É o quê? Você fala que é uma coisa e é outra? Porque, a não ser que seja o último pedaço, né, de gelo ali do maremoto que o casal Moro se envolveu e que estão ali segurando igual um pobre urso polar preso num pedacinho de gelo, assim, porque a imagem que eu tenho deles é sempre uma imagem meio cartunescas e bizarras, porque é isso que eles merecem. E mas também o que mais que Rosângela Moro vai falar? Porque ela teve a pachorra de ir pra TV falar que o marido dela e o Bolsonaro eram indissociáveis, eram a mesma pessoa. Exato. E agora ela vai ter que viver com isso. Ela vai ter que deitar todo dia a cabeça dela no travesseiro e pensar, meu Deus, o que eu fiz, né? Então, vai aí passar vergonha em um bar em São Paulo. Tem uma coisa que ainda cola para quem apoia esse tipo de candidato e que eu acho que se vincula com aquilo que a gente falou até agora do núcleo duro do antipetismo. Esse discurso anticorrupção, ele passou a fazer sucesso colado com a ideia de que o PT é sinônimo de corrupção. Então, para essa galera, quando eles falam, é anticorrupção, na verdade o que eles estão querendo dizer é antipetista. Então, é um grupo que é chamado 200+, que está disposto a apoiar candidatos antipetistas. E aí vai uma primeira coisa, que é esse tipo de vinculação automática entre a palavra corrupção e o Partido dos Trabalhadores, ele só habita o imaginário desse núcleo que está se reduzindo cada vez mais. O que torna questionável uma reportagem que diz que a Rosângela Moro vai ser uma grande puxadora de votos. Não sei se isso se verifica, se ela vai ser a grande cabeça para poder puxar votos. Talvez não, assim. Mas ainda cola para algumas pessoas. Então, e por que, convenhamos, até porque eu tô falando que é difícil de você explicar para alguém. Peraí, não. O pessoal que tá se dizendo anticorrupção, na verdade, é antipetista. Meio que na hora que você fala isso, você é levado a afirmar que então o PT e corrupção é a mesma coisa. Foi isso de 2013, como você falou, até 2018, uma estratégia de desinformação extremamente eficiente. Ela cria um ciclo vicioso na comunicação que impede que qualquer pessoa se defenda. Mas isso se desfez porque a grande representação dessa vinculação entre PT e corrupção, que era o Moro, ele, né, caiu ali o marreco caiu do cavalo. Ou melhor, caiu do burro, caiu do jumento. E não consegue se reerguer. E agora a mulher dele é a puxadora de votos. O importante é que ela não vai se eleger, gente. A gente tá aqui debatendo, conjecturando, ela não vai se eleger. A minha aposta é essa. Enfim, vamos... É desespero pra pagar o aluguel. E como é que vai pagar o aluguel agora? Não vai ser concurso pra juiz tão cedo. Não, inclusive que eles têm que pagar 2 aluguéis, né? Porque o marido dela vai sair pro Paraná e ela vai sair pro São Paulo. Então, haja aluguel pra pagar. Haja aluguel. Muito bem observado, Thaís. Falando em Moro, deixa eu só ler um tweet aqui do Cajuru, porque eu acho que a gente concorda com ele. O Cajuru foi comentar uma coluna da Folha de Opinião que saiu sobre o Moro, escrita com o título Mal Aprendiz. E aí o Cajuru tweetou assim: em caixa alta, tá? A Folha de São Paulo tem toda a razão. Sérgio Moro é neófito, desleal e ama dinheiro público. O partido Podemos sabe que tinha de pagar até o café desse santo do pau oco. Porra, acho que é a primeira vez que a gente fala aqui nesse podcast, pelo menos eu falo por mim, que concordamos com o Jorge Cajuru. Pelo menos nesse tweet. A minha única dificuldade é porque eu não consigo ler tantas palavras em caixa alta. Tenho uma certa dificuldade. Então a pessoa só escreve em caixa alta, cara, já me pede, eu não consigo. Que bom que você conseguiu ler, agora eu sei o que ele disse. A gente teve uma pesquisa Genial Quest aqui pro Rio de Janeiro, mas eu nem vou comentar muito porque mesmo cenário do que a gente já tem comentado aí nos últimos tempos, não sei se vocês querem comentar algo, mas permanece ali. Só o comentário, o único comentário é que ela foi presencial, tá? Então essa pesquisa foi presencial. Não sabia. Eu confio mais e ela demonstra algumas coisas, assim, a gente pensa, bom, o
Rio de Janeiro é um estado sem solução, é um estado em que a anti-esquerda domina e que ainda vai votar em peso na ala bolsonarista, mas mesmo assim a gente ainda tem uma possibilidade nítida de segundo turno e um segundo turno com o Freixo lá em cima. A diferença não é muito grande. Eu sei que é difícil, e aí o Vitor vai fazer a cara de descrença agora. Eu sei que é difícil você, às vezes, sonhar com isso, mas de repente valia a pena no Rio de Janeiro as pessoas elas darem esse voto de confiança. Não, vamos com vontade um pouquinho aqui que de repente a gente consegue eleger o Freixo. O Vitor até coçou a testa. Olha, é difícil, cara, ter fé nisso. Assim, a gente vai trabalhar com isso, vai se agarrar nessa hipótese, mas, assim, sendo realista, é muito, muito improvável. Mas vamos lá, né, cara? A luta só termina quando acaba, já diria o filósofo. Bom, chegamos então aqui no final do episódio. Vamos agora para o nosso momento dos salves e depois as dicas culturais. Vou começar aqui o momento dos salves. Nian McClear Sororbowie disse: quero mandar beijos para essa bancada linda e pedir uns carinhos gostosos para as minhas pestinhas. Eu ia ler petistas, também foi a funcionária, para as minhas pestinhas, Anne e Ariel. Então fica aí, ó, beijo para Anne e Ariel e para Nian McClear. Denis Almeida, nosso querido Denis Almeida, disse: salve para quem andou 14 quilômetros no Inhotim com o mozão e já perdeu 3,5 kg. Cara, isso é perigoso. Você tem noção de que você tá fazendo muito exercício físico? Denis, você tá com a saúde um pouco debilitada. É importante fazer exercício físico, gente. Vai lá. Atividade física é importante, mas vai com calma. Você tá correndo risco, você tá no meio de um ambiente de arte, que deve ser um ambiente de droga, e ainda você resolveu perder 3,5 kg de uma vez. Vai com calma. Cis disse: um forte abraço para essa bancada linda. É necessário muita força para acompanhar as notícias. Cada dia está pior, mas com vocês comentando, me sinto menos pior. Boa, seus lindos. Eu não me sinto menos pior na medida em que a gente comenta, mas que bom que isso ainda surte algum efeito em quem escuta a gente. Marco Galo Metal disse: salve para a melhor bancada da podosfera. Vocês me ajudam a manter a sanidade nesses tempos de insanidade extrema. Jefferson Alencar: um salve e vários abraços para essa bancada maravilhosa. Ana Raíssa, sou seu fã. Ora. Aí, Vitor, tá aumentando aí, hein? Pedido de aumento. Cara, vai ser difícil segurar esse aumento, hein? Ju Freitas: quero registrar pessoa desaparecida, Augusto Aras, o nome dele, visto pela última vez no plano piloto em Brasília. Me ajudem a encontrá-lo. Salve pra vocês, lindeusos. Cara, pior que eu não li os salves antes. Quando começou, quero registrar pessoa desaparecida, eu bati o olho aqui na tela achando que era realmente alguma coisa séria. Aí depois vem Augusto Aras, muito bom. @dascrampos 4200. Quero um salve e um beijo pra minha persona. 2 pra Adi, diz pra Ades que estamos com saudades da presença dela nesta bancada. E um especial para Garoto do Quicão e pro Lhama na Lama. Também quero que a Ana Raíssa, espero ter escrito certo, não escreveu, mande um beijo pro meu filho lindo Zequinha. Gente, o Zequinha é um gatinho amarelo e ele, nessa foto, ele está piscando o olhinho. Conquistou meu coração. E também poderia para ser nós, um Napoleão, né, cara? Poderia ser um Napoleão, já cumpre todos os requisitos de Napoleão. E também para nós, 12 ouvintes, já que o Zequinha escuta comigo toda vez que sai podcast mid. Ai, Zequinha, ganhou meu coração, viu? @Moonlight Tardes. Se ainda tiver tempo, quero pedir um parabéns descoordenado. Meu aniversário é na quinta, dia 21. Um beijo para todos desse podcast que amo. Vamos deixar para o final? Vai ser agora? Vamos deixar para o final, acho justo. Inclusive, eu quero um parabéns para mim, já que na sexta será meu aniversário, dia 22. Então tem que ser. Vou estar nesse bolo aí. Vou estar junto, vou estar ali atrás da mesa de parabéns do Moonlight Tardes, né? Aproveitando o parabéns dele e cantando para mim também. Jornal Ataque. Um abraço pro Jornal Ataque e aconselhando o Diego Esquinelo que em Belém do Pará tem nada pra fazer em julho, tá todo mundo nas praias. Então, Diego, fica a dica aí do Jornal Ataque. Jorge Alfradique, um salve para a melhor bancada de debates políticos e a nova integrante da família Calopsita, Gaia. Então, um salve aí pro Jorge e pra Gaia. Então, vamos agora pro parabéns? 3, 2, 1. Parabéns
Parabéns para o Vitor. Parabéns para mim. O Vitor e para a Luísa. Parabéns. Parabéns para os Moonlight dois. Tardes. Parabéns para mim também. Parabéns. Joga a mão pra cima! Passei na cara! Todo mundo cantando baixinho, né? Pra não acordar os vizinhos, né, cara? 00:01 aqui no momento que estamos gravando. Dicas culturais, quem quer começar aí? Cara, eu vou indicar um podcast, como sempre, aqui. O podcast que eu indico essa semana eu ouvi um episódio, eu gostei. Mas antes de ouvir o episódio, eu ia indicar pela descrição do podcast que eu gostei muito, assim. Que é o Ao Vivo é Muito Pior. E a descrição é a seguinte: Ao Vivo é Muito Pior é um podcast semanal com histórias curiosas, personagens peculiares e fatos desconhecidos da história do Brasil, produzido por um casal de não historiadores, não jornalistas e não radialistas. Ele é um programa produzido por gente completamente desqualificada para falar sobre o assunto, tanto técnica quanto psicologicamente. E, bem por isso, Ao Vivo é Muito Pior. Tá linkado aqui diversas Cara, formas de é vocês quase um assinarem. midcast debatendo política, né, cara? Eu super me identifiquei com isso, cara. Eu pensei nisso. Falei, gente, por que a gente não usa essa... É tipo um comentarismo de portal pra falar de história do Brasil. Porra, maravilhoso, cara. Bom demais. Bom, cara. E a minha segunda indicação é um filme que eu demorei muito pra assistir, muita gente me indicou. Falaram horrores do filme em 2021, quando foi lançado, que é o Cavaleiro Verde. E eu só fui assistir recentemente, porque eu detesto lendas arturianas. Eu não gosto de lendas arturianas. Eu tendo a não gostar da maioria das coisas muito assim, é europeu demais, me irrita. Mas o filme é muito bom, cara. O filme foge aquele tipo de narrativa típica lá de lendas arturianas, aquela honra dos cavaleiros da Tábua Redonda. É muito bem filmado, visualmente é um deslumbre, assim, esse filme. A atuação do Dave Patel, ela destrói, ele manda muito bem, tem muita sutileza, mas só pelo visual o filme já ganharia, assim. Realmente eu indico aqui, se você puder ir derrubar um caminhão, ou se você tiver uma assinatura aí do Prime Video, você consegue assistir O Cavaleiro Verde. Eu vou fazer a minha indicação semanal do meu podcast de literatura, que é o Suposta Leitura, que é onde eu falo de literatura com o Lucas Mota, escritor. Uma vez a cada 15 dias, meia horinha. Então, Suposta Leitura nas redes, se quiser ir lá checar. E vou deixar uma dica de texto, que vai ficar aqui linkado também, que é o discurso do Gabriel Garcia Marques, durante a entrega do Prêmio Nobel de Literatura, que ele recebeu em 82. Porque, né, a gente está desesperançoso com razão, a gente está triste com razão, a gente está desesperado com razão, mas antes de quererem fugir para a Europa, para os Estados Unidos, leiam lá e lembrem-se o que é ser latino-americano, né? Que é lidar com essas desgracinhas diárias e históricas. É um discurso muito bom. Para quem entende espanhol ou quer ouvir a voz do Gabo, dá para achar no YouTube só o áudio dele falando. E é maravilhoso. Ele foi receber o prêmio com uma roupa tipicamente colombiana, toda branca, que é um traje de festa colombiano. Imagina, na Suécia, no meio daquele tanto de véi metida besta. Maravilhoso. Um beijo pro Gabo, que escuta a gente do Além Túmulo. Eu quero fazer algumas indicações. A primeira, eu não sei se eu já falei disso aqui, mas se eu já tiver falado, peço desculpas e falo de novo. Eu faço parte de um projeto chamado Políticas, que a gente divulga quadrinhos políticos feitos por mulheres e pessoas não binárias. E esse ano a gente está numa parceria com outro projeto que é chamado Meu Voto Será Feminista, que é um projeto que visa aumentar a participação de mulheres e feministas na política brasileira, aumentar em todas as esferas, né? Municipal, federal, estadual. Então, é bem interessante porque elas fazem um mosaico com várias candidatas feministas do país todo, e é um projeto colaborativo. Então, assim, se você sabe de alguma candidata feminista no seu estado, você pode também enviar para elas, que elas acrescentam nesse mosaico. E o Políticas, esse ano a gente está produzindo vários quadrinhos para ajudar na comunicação também, né? Falando, por exemplo, desde quais são os cargos que vão ser votados, qual a importância de escolher políticas feministas, enfim, por que o Brasil é lanterna na América Latina, na eleição de mulheres eleitas. Então é bem legal para a gente tentar aumentar um pouco, né, essa presença de
de feministas entre as nossas representantes, que infelizmente ainda é muito baixo. Eu aqui em João Pessoa que o diga, que só tem uma vereadora e ela é bolsonarista, inclusive. Eu também queria indicar para o pessoal que gosta de futebol feminino assistir a Copa América de futebol feminino que está rolando esses dias. O Brasil ontem jogou contra a Venezuela, ganhou de 4-0, gols muito bonitos. E quem quiser assistir, as nossas atletas estão... Os jogos estão sendo exibidos no SBT e na Sport TV. Então, a gente é tão sofrido que é bom ver uma coisa assim de vez em quando, né? Brasileiro ganhando alguma coisa. E na Copa América a gente sempre consegue ganhar. E a terceira indicação, eu vou fazer que nem Ana Raíssa, eu vou indicar Miramar Livros, né? Mais uma vez. Chegou hoje um monte de quadrinho novo da editora Script, inclusive, nem cadastrei ainda. E um dos quadrinhos que chegou é, inclusive, um de crônicas de 2020. Então, se você, por algum motivo, quiser revisitar o ano de 2020, tem essa interpretação dos quadrinistas brasileiros. E é isso. Excelente, cara. Dicas sensacionais. Eu vou indicar uma reportagem da Piauí que ficou de fora da nossa pauta por motivos de muita coisa acontecendo, mas que é mais uma daquelas coisas deploráveis e nojentas produzidas pelo MBL e criminosa, né? Que eu espero que eles respondam na justiça por isso, que foi a armação que o MBL fez contra o padre Júlio Lancelotti, divulgada e denunciada por dois ex-integrantes do MBL. Assim, é nojento o que eles fizeram em todos os sentidos. Então, assim, eu não vou me estender aqui porque o episódio já tá grande, não vou ficar detalhando. Quem tiver interesse, clica aí no link na descrição do episódio e vá ler a reportagem. E eu espero que esse assunto a gente volte a comentar aqui no futuro para comemorar e celebrar alguma condenação dessa gentalha por ter feito o que eles fizeram, cara. Bom, fechamos esse episódio, mais uma semana, com muita animação, perspectivas boas de futuro, né? Então, muito obrigado, Ana, muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Thaís, seja bem-vinda ao time Midcast. E é isso, ouvintes, até a próxima, valeu, tchau, tchau. Valeu, falou. Próxima, falou. Tchau, valeu, obrigada.